Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 241. Um ano depois, a equipe de P&D liderada por Ishiro, através de esforços incessantes, finalmente concluiu o desenvolvimento de mais de 100 jutsus de liberação de relâmpagos de nível C e 7 jutsus de liberação de relâmpagos de nível B. Neste dia, Ishiro entregou formalmente o cargo de capitão da equipe de P&D para Ki. Após um ano de transição, o atual Ki já era um Jounin qualificado. O papel de Ki na equipe de P&D dispensa maiores explicações. Há 6 meses que, como vice-capitão da equipe de P&D, já liderava todo o processo de desenvolvimento da equipe. E a participação de Ishiro na equipe de P&D foi exatamente a mesma de quando ele pesquisou o jutsu de selamento. Ishiro basicamente começou. No primeiro mês, Ishiro ainda estava totalmente envolvido, mas depois disso, percebeu que sua presença fazia pouca diferença. Depois disso, além de ocasionalmente vir verificar o progresso, Ishiro não participou mais do desenvolvimento específico. Ishiro mais uma vez mudou seu foco de treinamento para o jutsu de selamento de longo alcance. Na entrada do laboratório da equipe de P&D, Ishiro olhou para as poucas pessoas que mais uma vez estavam agitadas lá dentro, sorriu levemente e não lhes deu mais atenção. A partir de então, a equipe de P&D concentraria todos os seus esforços em desenvolver um novo jutsu de liberação de relâmpagos de nível A. Ishiro havia renunciado ao cargo de capitão, justamente por considerar esta uma boa oportunidade de elevar o status de Ki na equipe de P&D e até mesmo em toda a vila de Wagakure. O próprio Ishiro não carecia de qualificações para desenvolver ninjutsu de nível A. Ishiro até havia contribuído com ninjutsu de nível S para a vila. O ninjutsu de nível A mais ou a menos não o afetou. Mas para Ki, era diferente, contribuindo com um novíssimo ninjutsu de rank para a vila, e um em liberação de relâmpago, no qual a vila era a mais fraca. Era de se imaginar que se Ki liderasse com sucesso a equipe de P&D, seu status na vila não seria inferior ao de um Jounin de elite. As pessoas ao redor de Ishiro também mudaram muito no ano passado. Sua irmã adotiva Natsuki havia se formado na Academia Ninja. As notas da garotinha na formatura eram boas devido aos rigorosos requisitos impostos por Ishiro ao longo dos anos, mas o método para desenvolver seu talento, cuja origem era desconhecida, ainda não havia sido encontrado. Natsuki se formou e Uchiha Sakai, agora Ryoten Binshuko, matriculou-se. Como Ishiro esperava, embora tenha sido colocado na turma avançada, ele sempre foi o último da turma, a imagem cuspida de um segundo óbito. Kitsushi e Shiden se casaram. Ishiro lembrou que quando ouviu a notícia pela primeira vez, seu queixo quase caiu de choque. Ishiro passou um tempo sob o comando de Kitsushi e Shiden. Mais tarde, os três foram colegas na Terceira Grande Guerra Ninja, mas Ishiro nunca notou qualquer romance secreto entre eles. Com Kitsushi casado, Ishiro não sabia se sua esposa na história original era Shiden, e muito menos se o futuro filho de Kitsushi ainda seria Kurotsushi. Enquanto participava do casamento, Ishiro descobriu que seus ex-companheiros de equipe, Shinohara e Tana, também haviam se reunido. Então, lembrou-se daquele casal descarado Ikura e Uzumaki Yumi. Ishiro descobriu que no final, ele era o único que restava. E há poucos dias, Onoki anunciou que finalmente havia completado seu treinamento de jutsu sábio. Onoki, assim como Ishiro naquela época, agora podia completar o modo sábio dentro da barreira de selamento. Mais importante ainda, através de seu treinamento no jutsu sábio, a maestria de Onoki na liberação de poeira havia atingido um novo patamar. Antes do surgimento dos ossos de cinzas matadores e da armadilha da linhagem, o poder destrutivo da liberação de poeira estava no auge do mundo ninja. A velocidade da liberação de poeira também era suficientemente rápida. A combinação dos dois fez de Onoki o oponente que os indivíduos de nível Kage no mundo ninja menos desejavam enfrentar. Mas a liberação de poeira também tinha uma fraqueza. O processo de carregamento era muito lento. E a intensa flutuação de chakra do conjurador durante esse processo era suficiente para alertar um inimigo do mesmo nível. Embora fosse difícil esquivar após o disparo da liberação de poeira, era possível prever. Para os poderosos do nível Kage, desde que pudessem prever a direção da liberação de poeira, não era difícil esquivar. Então, embora a liberação de poeira fosse o ninjutsu ofensivo número 1, ela nunca havia matado um único indivíduo de nível Kage e só podia ser usada contra lacaios. Mas agora era diferente. Enquanto praticava o jutsu sábio, Onoki aprendeu por analogia e aprimorou sua maestria na liberação de poeira, reduzindo significativamente o tempo de conjuração. Pode-se dizer que o poder de combate de Onoki recebeu instantaneamente um aumento qualitativo. Nos últimos dias, Ishiro pôde até ver um impulso ansioso nos olhos de Onoki. Se uma situação como o confronto silencioso entre as grandes nações do ano passado se repetisse, Ishiro sentia que Onoki seria o único a romper o equilíbrio proativamente. O atual Onoki precisava urgentemente de uma vida de nível Kage para verificar o poder do Kekei Touta, liberação de poeira. Nesse ano, o que mais surpreendeu Ishiro não foi o progresso de Onoki, mas a mudança de An. Sob a orientação de Ishiro, An começou a se comunicar com os 5 caudas. Somado à influência de seus 3 discípulos ativos, a mentalidade de An se tornou cada vez melhor. Cerca de 2 meses atrás, quando Ishiro visitou An como de costume, An lhe disse animadamente: "Conselheiro Ishiro, os 5 caudas me disse o nome dele. Chama-se Koku." Ishiro ficou radiante. Embora saber o nome não fosse particularmente útil em si, era um ótimo presságio.
Significava que os 5 caudas Koku estava começando a realmente aceitar An. Mesmo que Vagakuri não tivesse um método para tornar An o Jinchuriki perfeito, An, tendo obtido o reconhecimento dos 5 caudas, poderia mobilizar mais de seu poder. Mais importante ainda, a possibilidade de An enfurecer-se nesse estado seria muito pequena. Por essa razão, Ishiro convenceu Onoki e os outros em uma reunião de alto nível a permitir que An levasse seus 3 discípulos em missões fora da vila. Neste ano, as maiores mudanças ainda ocorreram entre os discípulos de Ishiro. Os 3 do Esquadrão 1 se tornaram Jounin, o que não era mais nada a dizer. Ogura Saki do Esquadrão 2 completou sua transformação durante os exames Chunin há mais de um ano, e neste ano, Shinya Matsutani também cruzou esse limite. Mas o motivo disso deixou Ishiro sem saber se ria ou chorava. Shinya Matsutani já havia adotado um gato ninja com Hime Kisuda. Como o gato era preto e branco, Shinya Matsutani casualmente o batizou de Koona Florzinha. A atitude de Shinya Matsutani em relação à criação do gato era completamente diferente dos métodos meticulosos de Hime Kisuda. Shinya Matsutani conseguiu criar Koona para que tivesse a mesma personalidade preguiçosa que ele. Se ele ainda estivesse no esquadrão de Ishiro, Ishiro o teria corrigido há muito tempo. Mas quem estava lá para gerenciar Shinya Matsutani agora? Ele próprio era o capitão de um esquadrão Genin. No entanto, Ishiro não esperava que sua personalidade preguiçosa se alinhasse com a natureza original de um gato ninja, e seu Koona teve um encontro fortuito. Embora sua constituição física fosse pior que a do pequeno Fuka de Hime Kisuda devido à falta de exercício, sua compatibilidade com a natureza era muito maior. Então, certa noite há algum tempo, Koona, assim como sua mãe Dango, involuntariamente completou sua primeira absorção de energia natural. Shinya Matsutani era o mestre de Koona e, somado à sua afinidade relativamente próxima com a energia natural, descobriu esse assunto imediatamente. Essa não era a parte mais importante. A mais importante era que Shinya Matsutani parecia ter visto um caminho para vencer deitando-se nessa questão, e completou sua transformação em um instante. Quando Shinya Matsutani encontrou Ishiro para explicar sua situação, este abriu a boca várias vezes, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. Ishiro realmente não sabia se o criticava ou elogiava. Após um momento de silêncio, Ishiro mandou Shinya Matsutani embora. Não corrompa meus novos discípulos aqui. Depois que Shinya Matsutani foi embora, Ishiro disse aos 6 discípulos que estavam treinando que Shinya Matsutani, após um treinamento árduo, estava finalmente prestes a se tornar um Jounin, assim como a veterana Shiko Tomoi, com quem eles estavam familiarizados. Ao ouvir isso, os 6 discípulos imediatamente se encheram de motivação e treinaram com ainda mais afinco. Ishiro assentiu, satisfeito. Mas dessa forma, entre os 3 discípulos de Ishiro do Esquadrão 2, apenas Takumi permaneceu no nível Chunin, não tendo se transformado ainda há muito tempo. Mas Ishiro não tinha uma solução adequada para o problema. Takumi era excelente em velocidade e não era inerentemente compatível com Ishiro. A orientação de Ishiro para Takumi se baseava principalmente no básico. Nos 2 anos em que esteve na equipe de Ishiro, além de aprender os 3 jutsus básicos da academia, Takumi apenas solidificou sua base. Mas o talento de Takumi para ninjutsu era muito fraco. Ele mal havia aprendido a técnica de cintilação corporal, exigida por Ishiro no ano anterior. No entanto, embora Takumi tivesse aprendido a técnica da cintilação corporal, ainda estava longe de ser capaz de aplicá-la em combate real. Quanto à maior expectativa de Ishiro para Takumi, o método de estimulação da liberação de relâmpagos, Takumi nem sequer havia tocado a porta. Takumi não conseguia nem dominar a transformação da natureza da liberação de relâmpagos. Não só Ishiro não tinha solução para guiar Takumi, como quase toda a vila de Vagakuri também não tinha, porque o principal estilo de luta de Iwagakuri se baseava principalmente em ser pesado e imponente. Nenhum veterano em Iwagakuri tinha experiência no estilo leve, ágil e veloz que Takumi praticava. Originalmente, Ishiro planejara desistir, mas ao olhar para os 6 discípulos à sua frente, cada um com suas características únicas e quase todos sem precedentes, compreendeu de repente que talvez tivesse se preocupado demais com a história original o tempo todo. Ishiro sempre sonhou em fazer de Takumi um ninja veloz como Namikaze Minato, Shizui Uchiha ou o 4º Raikage. Mas naquele momento, Ishiro sentiu que talvez pudesse ajudar Takumi a encontrar um novo caminho. Naquela noite, Ishiro notificou o pessoal responsável pela defesa e patrulha da vila, então vestiu um uniforme da Ambu de Konoha e foi procurar confusão com Takumi. Este foi o único método que Ishiro conseguiu pensar para estimular Takumi. Se a manobra ainda não funcionasse, Ishiro só poderia desistir. Takumi estava cumprindo missões no Ambu de Iwa, mas hoje não estava fora, havia tirado uma folga. Ele não estava de bom humor, pois já tinha ouvido as notícias sobre Shinya Matsutani. Temendo que uma mentalidade ruim afetasse sua missão, decidiu descansar na aldeia por alguns dias. Como discípulo de Ishiro, ele também sabia que seus atributos não eram compatíveis com os de Ishiro, e a orientação que recebeu foi a menor do Esquadrão 2. Embora soubesse que não deveria pedir muito, ainda sentia certa relutância, especialmente depois que Ogura Saki e Shinya Matsutani, 2 discípulos que antes eram inferiores a ele, o haviam superado. O coração de Takumi se apertou ainda mais. Então Takumi, que estava voltando para casa depois de terminar um dia de treinamento, tinha uma expressão um tanto atordoada. De repente, caminhando por uma rua vazia, Takumi sentiu um solavanco. Inconscientemente, seu corpo se lançou para a frente. Embora não tenha virado a cabeça, sentiu claramente uma intenção assassina presa a ele por trás, e um corte de energia de lâmina passou bem onde ele estivera. Este era um inimigo forte. Não havia tempo para pensar em como o inimigo havia entrado em Iwagakuri ou porque o haviam atacado sem motivo.
porque o inimigo atrás dele se moveu novamente e aquela intenção assassina quase tangível o inundou como uma onda mais uma vez. Takumi não teve chance de se virar e só pôde avançar com toda a sua força. Mas a intenção assassina que vinha de trás o seguia como uma sombra. Takumi percebeu que sua explosão de velocidade máxima não havia criado distância alguma. Pelo contrário, a sensação dos espinhos em suas costas lhe dizia que o inimigo era mais rápido do que ele. Esmagado na área em que era melhor, Takumi começou a entrar em pânico. Mas seu ano na Ambu havia acalmado sua mente até certo ponto. Ele não desistiu. Como sua velocidade em linha reta não conseguia igualar a do oponente, ele se virava, usando a agilidade para criar distância. Takumi, avançando com toda sua força na rua, de repente empurrou com força para a direita com seu pé direito. E então todo seu corpo disparou em direção à frente esquerda a uma velocidade não inferior à sua corrida em linha reta. Capítulo 242. Esse movimento surtiu algum efeito. Ishiro, disfarçado de emboscador inimigo, parecia não esperar que Takumi tivesse esse movimento. Por um momento ele não conseguiu mudar de direção, e Takumi conseguiu criar alguma distância. Mas Ishiro rapidamente ajustou seu ângulo de ataque e mais uma vez se aproximou de Takumi. Embora Ishiro estivesse perto novamente, Takumi descobriu que o movimento que acabará de usar inconscientemente era eficaz. Então, depois de correr mais alguns metros, repetiu o método anterior. Desta vez, ele criou um pouco mais de distância, mas não foi tão eficaz quanto da primeira vez. Ishiro, que estava preparado, ainda foi jogado para longe por Takumi, mas rapidamente ajustou sua direção e retomou a perseguição. Assim, os dois, um perseguindo e o outro fugindo, circularam por essas poucas ruas. Cada vez que Takumi mudava de direção, ele conseguia criar alguma distância de Ishiro, mas essa distância era rapidamente reduzida durante a corrida em linha reta subsequente. Constantemente ameaçado de morte, Takumi não conseguia se distrair pensando por que depois de tanto tempo, nenhum ninja patrulhando havia aparecido. Por que não havia ninguém naquelas poucas ruas? Toda a sua atenção estava focada em sentir a intenção de matar atrás dele e descobrir como se esquivar e desviar. Naquele momento, Takumi sentiu como se tivesse retornado à infância, a época em que acabará de ingressar na academia ninja. Naquela época, ele havia descoberto rapidamente seu talento para a velocidade. Para isso, aproveitou o tempo que outros passavam treinando para aprimorar sua velocidade. Mas, infelizmente, sem orientação profissional, Takumi seguiu pelo caminho errado. Embora sua velocidade fosse de fato muito superior à de seus colegas, sua força geral foi gradualmente superada por aqueles cujas bases eram originalmente inferiores às dele. Certa vez, Takumi caiu em dúvida, mas sua personalidade teimosa o fez persistir em seu próprio caminho, até que Shiro apontou sua base insuficiente. Depois disso, grande parte de seu treinamento deixou de ser tão extremo. Ele começou a valorizar mais os fundamentos. O método de Shiro foi obviamente eficaz. Sua força melhorou rapidamente e ele passou a ser considerado bastante capaz entre os Chunin. Mas ao mesmo tempo em que consolidava sua base, sua especialidade também gradualmente se desvaneceu na mediocridade. Embora sua velocidade ainda tivesse uma certa vantagem sobre seus pares, estava se distanciando cada vez mais de sua expectativa de usar a velocidade para derrotar inimigos. Nesse momento, pressionado pela intenção assassina da pessoa atrás dele, Takumi não teve escolha a não ser abandonar os grilhões mentais que Ishiro havia colocado nele e começar a encontrar uma maneira de quebrar o impasse de algumas de suas ideias de infância. Na infância, Takumi teve muitas ideias que não puderam ser colocadas em prática devido às limitações de sua constituição física. Agora, sob ameaça de morte, ele as utilizou inconscientemente. Isso dificultava a vida de Ishiro, que o seguia. Embora Ishiro pudesse superar Takumi em velocidade com um método de estimulação de liberação de relâmpagos, ele realmente não conseguia acompanhar as esquivas e movimentos curtos de Takumi. O fato de ele ser ocasionalmente derrubado por Takumi não se devia à hesitação de Ishiro, mas sim à sua incapacidade genuína de acompanhá-lo. Ishiro apenas diminuía a velocidade na perseguição em linha reta, sem alcançar Takumi imediatamente. Agora, enquanto Takumi usava vários métodos estranhos um após o outro, Ishiro gradualmente começou a ter dificuldade em acompanhar o ritmo. Afinal, Ishiro não era um ninja de taijutsu que se destacasse em velocidade. Felizmente, esse estado de Takumi não durou muito. Depois de dezenas de esquivas consecutivas que desafiavam os limites, Takumi parecia ter encontrado um jeito para isso. De repente, Takumi, à frente de Ishiro, deu outro passo para o lado. Este passo não foi muito diferente do início, mas pareceu muito mais eficiente. Ishiro, seguindo seu método de resposta anterior, ajustou ligeiramente o ângulo e acelerou novamente, perseguindo as costas de Takumi. Embora tivesse perdido a iniciativa e Takumi tivesse criado alguma distância, Ishiro estava confiante de que no momento seguinte poderia se aproximar de Takumi novamente e aplicar a pressão da morte mais uma vez. Mas desta vez, Ishiro calculou mal. Ao contrário do único passo lateral anterior, desta vez, após se mover alguns metros para frente, à esquerda, Takumi não parou. Ele, na verdade, fez mais duas mudanças consecutivas. Desta vez, Ishiro não conseguiu mais manter a proximidade com Takumi. O método de estimulação de liberação de relâmpagos não o ajudou a realizar múltiplas transformações extremas. No entanto, só porque o método de estimulação de liberação de relâmpagos não conseguia, não significava que outros métodos não pudessem. Pelo menos, a técnica de cintilação corporal conseguia. Ishiro já era capaz de realizar uma cintilação corporal sem selo há muito tempo. Então, vendo Takumi, que havia criado distância, prestes a se virar, Ishiro rapidamente circulou seu chakra e usou a técnica de cintilação corporal. O resultado foi que assim que Takumi conseguiu se livrar um pouco do inimigo e estava prestes a se virar e revidar, o inimigo também teve um aumento de velocidade e imediatamente correu atrás dele. Chegando atrás de Takumi, Ishiro sentiu um certo arrependimento.
Como o Takumi atual não parecia ter forças para lidar com aquele movimento, ele deveria atacar ou não? Se não o fizesse, revelaria uma falha? Enquanto Ishiro estava atrás de Takumi, ainda hesitando se deveria lhe dar um golpe que o feriria, mas não afetaria sua força. A reação de Takumi mais uma vez superou as expectativas de Ishiro. Takumi realmente não esperava que Ishiro tivesse esse movimento. Porque, de acordo com o senso comum, se o inimigo tivesse um movimento de reserva, já deveria tê-lo usado há muito tempo, quando ele se esquivava desesperadamente. Por que esperar até agora? Ele precisava se lembrar, aquela era Iwagakure. Acontece que os pensamentos de Takumi claramente não estavam normais naquele momento. Ele não percebeu a discrepância temporal. Estimulado pela técnica de cintilação corporal de Ishiro, ele quase instintivamente usou o método do passo lateral novamente. Desta vez, como estava parado, o passo lateral não teve o impulso de um avanço. Originalmente, nessas circunstâncias, Takumi não teria conseguido se mover muito. Se Ishiro tivesse um pouco de cuidado ao atacar, ele poderia tê-lo matado. Mas desta vez, Takumi brilhou 5 vezes consecutivas. Embora a distância em cada uma delas não fosse grande, as 5 vezes somadas de fato lhe permitiram desviar do alcance do ataque de Ishiro. Embora Ishiro não fosse um ninja de taijutsu, sua visão não era ruim. Embora deslocamentos laterais durante movimentos em alta velocidade colocassem uma carga relativamente grande no corpo, não era impossível. Os 3 clarões consecutivos anteriores foram raros, mas Ishiro conseguia entender o princípio. Mas esquivar-se repentinamente 5 vezes consecutivas partindo de uma posição imóvel era incrível. A utilidade desse movimento superava a técnica de substituição corporal. Seu efeito já era comparável ao de uma técnica de cintilação corporal sem selo. Mas observando atentamente, Ishiro tinha certeza de que Takumi não havia usado a técnica de cintilação corporal. E Ishiro sabia muito bem que a cintilação corporal de Takumi estava longe de atingir o nível sem selo. Desta vez, Ishiro não insistiu. Primeiro, precisava de tempo para digerir a informação que acabará de receber. Segundo, Takumi também havia atingido seu limite. Após 2 esforços superlimite consecutivos, o corpo de Takumi sentia-se agora extremamente desconfortável. Se não fosse pela base sólida que havia construído sob as exigências anteriores de Ishiro, Takumi provavelmente nem conseguiria se manter em pé agora. Sentindo que Ishiro não estava perseguindo, Takumi rapidamente se virou com os pés um tanto instáveis. Depois de se virar, o que Takumi viu foi um ambu de Konoha. Este ambu de Konoha o encarava com um olhar estranho, o que o deixou um tanto perplexo. Ele sentiu algo estranho. Este ambu de Konoha lhe dava uma sensação familiar, e a intenção assassina que o oprimia também havia desaparecido. Depois de um tempo, Takumi, já calmo, finalmente reagiu. Ele estava envolvido com o ambu de Konoha há tanto tempo. Por que nenhum ninja de Iwa apareceu? Por que não havia nenhum movimento por perto? Isso não era normal. Após um ano na Ambu, Takumi ainda tentava entender o motivo. Ele chamou timidamente, Professor Ishiro? Ishiro refletia sobre a habilidade que Takumi acabará de demonstrar. Ao ouvi-lo chamar, estendeu a mão e tirou a máscara. Ao ver que era realmente Ishiro por baixo da máscara, as pernas de Takumi ficaram bombas, e ele não conseguiu mais se segurar, caindo no chão. Ishiro não tinha intenção de ajudar Takumi a se levantar. Em vez disso, caminhou até ele e sentou-se ao seu lado. Não tenha pressa. Descanse um pouco primeiro e depois lembre-se do que acabou de ganhar. Takumi não era estúpido. Quando Ishiro se revelou, entendeu que provavelmente estava testando sua força. Esse tipo de luta já havia acontecido antes. A única diferença era que Ishiro não havia escondido sua identidade antes. Depois de um longo tempo, Takumi finalmente se recuperou e perguntou, Professor Ishiro, você estava testando minha força? Ishiro assentiu, depois balançou a cabeça, dizendo, sim e não. Meu propósito não era testar sua força, mas usar este método para forçá-lo a encontrar seu próprio caminho. Anteriormente, eu esperava que você pudesse aprender a técnica de cintilação corporal e o método de estimulação de liberação de relâmpagos, para trilhar o caminho que eu trilhei. Naquela época, com seu talento para a velocidade, você certamente se tornaria um ninja excepcional. Pelo menos em termos de velocidade, você me superaria a maioria dos ninjas da vila. Mas os fatos provaram que eu estava errado. Você tem seu próprio caminho. Não deveria se limitar aos objetivos que planejei para você. Então, eu queria pressioná-lo, para que você encontrasse seu próprio caminho sob o medo da morte. Você se saiu bem. Quanto aos 2 últimos movimentos, volte e reflita sobre eles com cuidado. Você deve ser capaz de trilhar um caminho diferente de todos os outros. Takumi ficou um tanto atordoado ao ouvir as palavras de Ishiro. Ishiro achou que ele estava pensando nos 2 movimentos anteriores e estava prestes a ajudá-lo a analisá-los, mas se conteve. Ishiro de repente percebeu que o estado de Takumi parecia estranho. Embora ele não demonstrasse nenhuma expressão e não dissesse nada, suas flutuações emocionais eram muito intensas. Ishiro hesitou por um momento e perguntou, o que houve? Takumi abaixou a cabeça, esfregou os olhos com a manga e respondeu em voz baixa, nada. Depois de um tempo, Takumi acrescentou, sei que meus atributos não são como seus, professor Ishiro. Ogura Saki é quem é adequado para ser seu discípulo. Então pensei que você se importaria mais com Ogura Saki do que comigo. Só agora percebi que estava errado. Professor Ishiro, me desculpe. Eu fui inútil. Eu o decepcionei e o deixei preocupado. Ishiro ficou perplexo. Para ser sincero, ele não sabia muito sobre o íntimo dos corações daqueles discípulos. Ele não havia percebido antes que era isso que Takumi pensava. Dando um tapinha no ombro de Takumi, Ishiro disse, o que você está pensando? Essa pergunta, você pode perguntar para sua irmã mais velha, Shiko Tomoi. Ela tem 3 discípulas agora. Pergunte o que ela pensa. Os sentimentos de um professor por seus discípulos são os mesmos. Haverá alguma decepção, mas a preocupação certamente superará a decepção.
O professor está te ajudando a melhorar sua força porque tenho medo de que você encontre perigo no futuro, não porque tenho medo de que você me envergonhe, disse Ichiro, aproveitando a oportunidade para dar um discurso motivacional a Takumi. Takumi olhou para Ichiro, assentiu e então voltou seu olhar para o fim da rua. Ichiro não sabia o que o jovem estava pensando e estava pensando se deveria dizer mais algumas palavras de incentivo quando de repente ouviu Takumi rir. Ichiro inclinou a cabeça e lançou um olhar interrogativo, e então seu olhar congelou. Seria outro? Isso mesmo. Ichiro havia se esforçado tanto para testá-lo, levando Takumi ao limite, e isso não o fez se transformar. Mas como resultado depois dessa conversa estimulante, ele, assim como Shinya Matsutani, cruzou esse limite. Olhando para Takumi, que estava imerso em uma bela fantasia sozinho, Ichiro suspirou em seu coração. Tudo bem, não importa o que aconteça, é uma coisa boa. Com isso, todos os 3 membros do Esquadrão 2 completaram os objetivos que Ichiro havia estabelecido para eles. Capítulo 243. Ultimamente, Ichiro andava de ótimo humor, sejam as mudanças de Onoki ou o progresso de Shinya Matsutani e Takumi. Todos eram momentos de alegria para Ichiro. E depois de abandonar completamente a tarefa de pesquisa e desenvolvimento da liberação de relâmpagos, Ichiro agora não tinha basicamente nenhuma outra função oficial além de liderar seus discípulos. A pesquisa e o treinamento intermitentes em liberação de relâmpago ao longo do último ano já haviam elevado a proficiência de Ichiro na liberação de relâmpago a um novo patamar. Não era muito diferente de suas expectativas iniciais. Agora, a proficiência de Ichiro na liberação de relâmpago não era menor que a de sua liberação de água. Era hora de começar a desenvolver sua segunda Kekkei Genkai. Ele havia decidido. Escolheria a liberação de tempestade, a combinação de água e relâmpago. Mas o bom humor não durou muito. E o desenvolvimento da liberação de tempestade Kekkei Genkai não pôde começar imediatamente porque Onoki havia enviado um Anbu para notificá-lo de uma reunião. Quando o mundo ninja estava em paz, reuniões de alto nível raramente eram realizadas. Uma reunião havia acabado de acontecer quando Onoki treinou com sucesso o Jutsu Sábio. Ichiro não conseguia adivinhar qual seria o conteúdo dessa reunião, mas sua intuição lhe dizia que não seria simples. Com certeza, quando Ichiro entrou no escritório do Tsuchikage, ele imediatamente viu um traço de excitação nos olhos de Onoki. Onoki nem estava sentado em sua mesa, mas estava flutuando no ar usando o Jutsu Pedra Leve Pesada. Ao ver isso, Ichiro ficou ainda mais curioso. Lançou um olhar inquisitivo para Ikura, que chegara um passo à sua frente, mas Ikura apenas balançou a cabeça para Ichiro com o mesmo olhar confuso. Logo, todos os participantes da reunião chegaram. Assim que todos se sentaram, Onoki imediatamente disse: a Anbu descobriu o paradeiro de Jiraiya. Ele esteve na Terra das Águas Quentes durante esse tempo. Ichiro ficou atordoado. Jiraiya? Seria possível? Como esperado, Onoki continuou. Já enviei alguém para passar a notícia aos ninjas da nuvem. Acredito que eles farão algo em breve. No entanto, conversamos da última vez que com o Monte Myoboku como aliado, Jiraiya é muito difícil de matar. Então, desta vez, irei pessoalmente à Terra das Águas Quentes. Depois que os ninjas da nuvem fizerem seu movimento e atraírem a atenção de Jiraiya, usarei a liberação de poeira para lançar um ataque surpresa contra Jiraiya. Ao ouvir isso, Ichiro ficou chocado. O método era realmente muito bom. Os sapos do Monte Myoboku não conseguiam controlar a situação à distância e usaram a invocação reversa para levar Jiraiya embora no momento em que ele se deparou com o perigo. Se eles pudessem usar a liberação de poeira em um ataque furtivo antes que o próprio Jiraiya enviasse um sinal de socorro ao Monte Myoboku, as chances de sucesso não seriam baixas. Mais importante ainda, com os ninjas da nuvem atuando como um alvo à frente para atrair o fogo de Jiraiya, Onoki estaria apenas atacando secretamente. Mesmo que falhasse, Iwagakure não perderia muito. Com a coragem e determinação de Hiruzen Sarutobi, ele não iniciaria uma grande guerra ninja por um único Jiraiya. Depois de analisar mentalmente, Ichiro também se sentiu tentado. Tendo transmigrado por mais de 10 anos, Ichiro não era mais o otaku que só vira a história original. Se pudesse matar Jiraiya, Ichiro certamente não hesitaria nem um pouco. Isso não tinha nada a ver com o fato de Jiraiya ser um personagem positivo ou não. Ichiro queria matar Jiraiya simplesmente porque suas posturas eram diferentes. Após a deserção de Orochimaru, Jiraiya era praticamente o poder de combate mais importante de Konoha na superfície, sem exceção. Então, depois de ouvir as palavras de Onoki, Ichiro foi o primeiro a falar. Senhor Tsuchikage, irei com você. Onoki assentiu e disse, tudo bem. Podemos voar juntos usando o Jutsu Rocha Leve e Pesada. Ikura, Saka e Mei trocaram olhares. Embora os 3 não tivessem muitas esperanças na viagem de Onoki, não tinham objeções. Porque não havia muitos indivíduos de nível Kage no mundo ninja com a habilidade de voar. Além de Onoki e Ichiro, havia apenas o 4º Kazekage Rasa. Se Onoki fosse sozinho, eles ainda poderiam estar um pouco preocupados com sua segurança. Mas com a chegada de Ichiro, um recém-promovido ao nível Kage, eles não tinham com o que se preocupar. Ikura e os outros discutiram as questões de defesa da vila durante a ausência de Onoki por mais algumas frases, e a reunião terminou. Esta reunião de alto nível foi extremamente eficiente. Em menos de um minuto, os superiores chegaram a uma decisão unânime. Após o término da reunião, Ichiro ficou no escritório de Onoki. Onoki precisava delegar assuntos da vila antes de poder partir. Entretanto, enquanto esperava, Ichiro de repente pensou em algo e disse a Onoki,
Lorde Tsuchikage, por que não entramos no modo sábio primeiro e lutamos no modo sábio? Onoki estava delegando o trabalho a Kitsushi e seus 2 assistentes. Ele também ficou atordoado com as palavras de Ishiro. Nem o jutsu sábio de Onoki nem o de Ishiro estavam prontos para o combate prático ainda porque os preparativos necessários para eles entrarem no modo sábio eram muitos. E o tempo que levava também era muito longo. E as batalhas ninjas geralmente eram repentinas, então Onoki inconscientemente não considerou o modo sábio como parte de seu poder de combate. Depois de pensar por um momento, Onoki disse: vou passar. Acabei de aprender o jutsu sábio. Depois de entrar no modo sábio, ainda não consigo controlar as flutuações do meu chakra sábio, então é fácil me expor. Mas você pode ir se preparar para o modo sábio primeiro. Coincidentemente, sua percepção também será aprimorada no modo sábio. Entrar no modo sábio pode aumentar suas habilidades sensoriais. Ishiro assentiu e imediatamente foi se preparar para o modo sábio. Desde que aprendeu o jutsu sábio, enquanto Ishiro estava na vila, ele entrava no modo sábio uma vez por dia. E em circunstâncias normais, ele mantinha o modo sábio sem usar o chakra sábio. Então, depois de mais de um ano, a adaptabilidade do corpo de Ishiro ao chakra sábio havia melhorado bastante. Agora, as marcas sábias no rosto de Ishiro, após entrar no modo sábio, eram quase metade do que eram no início. No entanto, Ishiro ainda não conseguia entrar no modo sábio fora do selo de energia natural, mas ele ainda conseguia sentir a escassa energia natural no mundo exterior. Além disso, Ishiro ainda não conseguia entrar no modo sábio diretamente sem a energia natural líquida. Mas agora, quando Ishiro praticava o jutsu sábio, ele não precisava mais de cura para ficar de guarda com um bastão negro. Ishiro chegou rapidamente à área experimental de energia natural. Ela não estava mais vazia e deserta como no início. A vila havia construído um prédio selado ali há muito tempo. Todo o edifício era dividido em 2 partes. Uma era a área experimental e a outra era a área de selagem de energia natural. A área experimental produzia energia natural líquida e a área de selagem era para absorver energia natural. Como Ishiro e Onoki tinham que realizar treinamento de jutsu sábio uma vez por dia, a vila transformou o local em uma base militar. Considerando que a pesquisa de energia natural era o segredo máximo da vila, a defesa aqui era tratada pela Anbu. Até mesmo um visitante regular como Ishiro teve que verificar sua identidade para entrar. Depois de trocar o código secreto com Anbu, Ishiro entrou diretamente na área experimental. Hoje, quem estava de plantão na área experimental era Uzumaki Yumi. Ao ver Ishiro chegar, Uzumaki Yumi o cumprimentou e levou seu discípulo, Daishi Moyama, para preparar a energia natural líquida para Ishiro. Vendo isso, Ishiro não se demorou ali e foi direto para o selo de energia natural ao lado. Depois de encontrar um lugar e sentar-se de pernas cruzadas, Ishiro começou a ajustar seu estado. Embora com a atual proficiência de Ishiro em jutsu sábio, seria ótimo mesmo que ele não fosse tão sério. Ishiro ainda se preparou com muito cuidado. Depois de um tempo, Ishiro sentiu uma sensação fria nas costas da mão. Então uma grande quantidade de energia natural fluiu rapidamente daquele local, completamente diferente da sua desajeitada infância. Ishiro controlou facilmente a energia natural que entrava em seu corpo e completou a fusão com sua própria energia física e espiritual. Basicamente, toda a energia natural que entrava era fundida, até que ele atingisse o limite que seu corpo podia suportar. Ishiro naturalmente parou de absorver energia natural. Depois de um tempo, Ishiro abriu os olhos lentamente. Nesse momento, algumas marcas de sábio apareceram em seu rosto. No entanto, a cobertura das marcas de sábio era metade do que era da primeira vez. Ao lado dele, Daishi Moyama, que tinha acabado de despejar a energia natural líquida em Ishiro, guardou a vara preta que estava segurando. Ishiro acenou com a cabeça para ela e passou pela área experimental novamente para o exterior. Nesse momento, Onoki, tendo terminado seus negócios oficiais, também chegou. Ao ver Ishiro entrar no modo sábio tão rapidamente, Onoki não se surpreendeu. Ele estava muito ciente do progresso do treinamento de Ishiro no modo sábio. Sem demorar muito tempo na entrada experimental, Ishiro e Onoki usaram juntos o jutsu de rocha leve, pesada e o jutsu de camuflagem e voaram para o alto. Então os dois voaram em direção à terra das águas quentes enquanto conversavam. Experimente a amplitude sensorial no modo sábio, disse Onoki a Ishiro. Isso era muito importante, pois determinaria em grande parte onde os dois se esconderiam mais tarde. Ishiro assentiu. Embora já estivesse ciente do efeito de aprimoramento do chakra sábio, ele ainda fechou os olhos e concentrou toda a sua atenção no jutsu de nível S, olho da mente, e então lançou um ninjutsu sensorial no ar. Depois de um bom tempo, Ishiro disse: o aumento da energia natural no olho da mente é enorme. No meu estado normal, o alcance efetivo que consigo explorar com o olho da mente é de cerca de 300 metros, mas no modo sábio chega a quase 3.000 metros. No entanto, o aumento do jutsu sábio para o ninjutsu sensorial é menor. No meu estado normal, lançando ninjutsu sensorial no ar, consigo sentir a mais de 500 metros. Com o aprimoramento do chakra sábio, ele só alcança 2.000 metros. Mas o ninjutsu sensorial é mais eficaz no chão. Meu alcance sensorial normal no chão é de cerca de 4.000 metros. Se for potencializado pelo chakra sábio, deve ser capaz de atingir 10.000 metros. Onoki assentiu. Ele tinha muita clareza sobre o ninjutsu sensorial mencionado por Ishiro. Ele também o conhecia, mas não tão bem quanto Ishiro. Ele simplesmente não esperava que o impulso do jutsu sábio para o jutsu de nível S, olho da mente, chegasse a 10 vezes. Isso era 10 vezes a distância, não 10 vezes a intensidade.
Qualquer ninjutsu certamente se tornaria mais difícil com a distância, e a dificuldade certamente aumentaria geometricamente com a distância. Depois de pensar por um momento, Onoki ainda perguntou: você sabe por que o aumento do jutsu sábio para o olho da mente é tão grande? Ishiro também já havia considerado essa questão antes, então sua resposta foi muito clara. Embora eu não conheça o princípio do olho da mente, a razão pela qual consegui treiná-lo com sucesso foi porque acidentalmente absorvi energia natural naquela vez. Além disso, suspeito que o efeito do olho da mente não possa ser aprimorado após o treinamento. Depois que dominei o olho da mente, minha distância de percepção sempre foi de cerca de 200 metros, sem nenhum aumento. Embora minha força espiritual e física tenha aumentado, a capacidade do olho da mente não mudou em nada. Mas o jutsu sábio deve ser capaz de melhorar lentamente o efeito do olho da mente. Desde que dominei o modo sábio, a distância de percepção do meu olho da mente começou a aumentar lentamente. Onoki assentiu. Ele conhecia a natureza milagrosa da energia natural. Embora não conseguisse entendê-la, também não estava muito surpreso. Qual é o jutsu sábio mais poderoso que você pode usar agora? Depois de um tempo, Onoki perguntou novamente. Capítulo 244. A quantidade atual de chakra de Ishiro ultrapassava em muitos 4.000 a que ele possuía como um Jounin de elite. No processo de se tornar um Kage, sua quantidade de chakra aumentou muito rapidamente, atingindo agora cerca de 40.000 A, o que equivale a 5S. Se um S igual a 8.000 A mais de 10 vezes o que era antes. É claro que esse aumento enorme não ocorreu apenas porque ele havia alcançado o nível de Kage, mas mais importante, porque sua Kekkei Genkai de liberação de porcelana estava lentamente remodelando seu corpo, aumentando constantemente o limite superior de sua força física. De acordo com o senso comum, a quantidade atual de chakra de Ishiro mal havia chegado ao ponto em que ele poderia lançar um ninjutsu convencional de nível S, porque o consumo de chakra de um ninjutsu convencional de nível S era aproximadamente equivalente à reserva atual inteira de chakra de Ishiro. Mas obviamente Ishiro não poderia usar todo o seu chakra apenas para lançar um ninjutsu de nível S. Isso seria muito custoso. No entanto, após entrar no modo sábio, seu estilo de luta mudou. Ishiro não precisava mais usar ninjutsu de nível S. Ele só precisava usar ninjutsu de nível A para obter o efeito de um de nível S. O chakra sábio de Ishiro tinha cerca de 500 A, o suficiente para lançar mais de 20 ninjutsus de nível A. E com o aprimoramento do chakra sábio, o poder desses ninjutsus de nível A não era menor do que o de um típico de nível S. Entre eles, o ninjutsu de rank A mais forte de Ishiro, o jutsu da montanha de terra, quando aprimorado pelo chakra sábio, tinha uma área de cobertura ainda maior que a liberação de terra, inversão da terra que Kura havia usado contra os ninjas da nuvem. Depois de ouvir a descrição detalhada de Ishiro, Onoki assentiu satisfeito, cheio de confiança na viagem e cheio de expectativa pelas alturas que ele próprio poderia alcançar no futuro. Mas então Onoki de repente se lembrou de algo e perguntou a Ishiro: quando entro no modo sábio, o poder da minha liberação de poeira não aumenta. O poder da sua liberação de porcelana aumenta? Ishiro deu um sorriso amargo, balançou a cabeça e disse: também não encontrei uma maneira de usar o chakra sábio para aumentar o poder da liberação de porcelana. Mas o jutsu sábio deve ser capaz de aprimorar o Kekkei Genkai. Caso contrário, como a Shirama Senju dominava o mundo com sua liberação de madeira naquela época? Onoki assentiu. Ele havia vivenciado pessoalmente a era em que a Shirama Senju dominava o mundo ninja. Além disso, naquela época, Onoki já havia sido aceito como discípulo pelo segundo Tsuchikage, Mu, e era um gênio em Iwagakure. Tendo já demonstrado seu talento, ele podia apreciar profundamente o poder de Hashirama Senju. Talvez pensando em alguma experiência desagradável, Onoki perdeu o entusiasmo pela conversa. Durante o resto da viagem, os dois não se falaram mais. Depois de voar por meio-dia, os dois chegaram à Terra das Águas Quentes. Originalmente, Ishiro e Onoki pensaram que precisariam procurar lentamente pelos rastros dos ninjas da nuvem e de Jiraiya, mas a situação real era diferente do que eles imaginavam. De uma grande distância, os dois voando alto no céu avistaram 3 gigantes em uma batalha caótica no país das Águas Quentes. Mesmo Ishiro e Onoki sendo ambos do nível Kage, eles conseguiam sentir a pressão aterrorizante exercida por aquelas 3 grandes criaturas. Ishiro e Onoki permaneceram escondidos no alto do céu, observando de longe por um tempo, ambos franzindo a testa levemente. Claramente a situação diante deles não era o que esperavam. Jiraiya não estava sendo cercado apenas pelos ninjas da nuvem. Ele havia se unido a Orochimaru para lutar contra eles. Esses 3 gigantes eram ninguém menos que Gamabunta, Manda e o 8 Caudas Gyuki. Além desses 3 gigantes, os ninjas da nuvem não haviam enviado muitos soldados, apenas cerca de 100 pessoas. No entanto, embora estivessem distantes, Ishiro podia imaginar que essas 100 pessoas eram definitivamente elites, pelo menos de nível Jounin. Os ninjas da nuvem não usaram uma força grande. Parece que eles não querem acumular corpos como a névoa fez. A tática que o 4º Raikage está usando ainda é a mesma que usou contra Danzou. Mas eles provavelmente não esperavam que Jiraiya tivesse ajuda, analisou Ishiro para Onoki. Creio que Jiraiya tenha chegado à Terra das Águas Quentes seguindo os passos de Orochimaru. Embora Orochimaru tenha desertado de Konoha, os dois são, afinal, companheiros discípulos.
Eles certamente nutrem sentimentos um pelo outro, então é compreensível que lutem juntos contra a nuvem em um momento como este. Mas assim, nem Jiraiya nem Orochimaru ficam sob muita pressão. A nuvem não consegue obter vantagem absoluta, o que significa que não consegue chamar atenção suficiente para nós. Um ataque surpresa provavelmente não será fácil. Onoki assentiu e disse, vamos esperar para ver. Se não houver mudança, não faremos nada ainda. Uma mudança ocorreu muito rapidamente, mas essa mudança não foi muito boa. Um quarto monstro apareceu no campo, o Duas Caudas parcialmente transformado. Estavam muito longe para Ishiro ver o rosto do Jinchuriki Duas Caudas, então ele não conseguia determinar se era Yujito Ni. Mas uma coisa podia ser confirmada. O controle do Jinchuriki Duas Caudas sobre sua besta com cauda era muito inferior ao de Killer Bee. Após a transformação parcial, a forma de Yujito ainda não se comparava à dos outros 3 gigantes. Mas mal foi o suficiente para intervir. Killer Bee e o Oito Caudas cooperaram bem e já estavam em vantagem em uma luta mano a mano. Com a adição dos Jinchuriki do Duas Caudas, a situação de batalha do lado de Killer Bee melhorou imediatamente. Entretanto, do outro lado do campo de batalha, o quarto Raikage e as 100 elites que ele liderava só podiam servir para prender Jiraiya e Orochimaru. Em circunstâncias normais, 100 elites da nuvem enfrentando Jiraiya ou Orochimaru não seriam páreo para eles. Mas com o quarto Raikage, um Kage de nível ofensivo e defensivo de primeira linha, ditando o ritmo do campo de batalha, o lado da nuvem mal conseguiu conter Jiraiya e Orochimaru, como estava claramente esperando que o lado do Killer Bee quebrasse o impasse. Mas Jiraiya e Orochimaru cooperaram com um entendimento tácito. Enquanto enfrentavam o cerco do quarto Raikage e de 100 elites, ainda conseguiam encontrar tempo para apoiar seus respectivos animais de invocação. Considerando a instabilidade do estado do Jinchuriki Duas Caudas, a situação era na verdade um tanto desfavorável para a nuvem. Depois de pensar por um momento, Ishiro disse, Senhor Tsuchikage, que tal eu descer e ajudar a nuvem, enquanto você continua procurando uma oportunidade nas sombras? Onoki ponderou a situação e disse, tudo bem, mas ao escolher um oponente, tente escolher Orochimaru. Ele é um ninja rebelde de Konoha. Se você fizer algo contra ele, Hiruzen Sarutobi não terá desculpa para nos causar problemas. Pelo contrário, Jiraiya ajudando o ninja rebelde nos dará um motivo para responsabilizar Hiruzen. Ishiro também entendeu essa lógica. Ele assentiu imediatamente e não ficou mais parado. Enquanto formava selos de mão, voou rapidamente em direção ao campo de batalha distante. Ishiro, no modo sábio, preparou seu ninjutsu mais poderoso, o Jutsu da Montanha de Terra de nível A. A comoção não foi pequena, e a intensa flutuação de chakra foi imediatamente notada pelos poderosos indivíduos que lutavam abaixo. Simultaneamente fossem os 4 gigantes, o quarto Raikage, Jiraiya ou Orochimaru, todos eles imediatamente criaram distância de seus oponentes. Ishiro estava preparado para isso. Ele não era um ninja da nuvem. Embora já tivesse cooperado com a nuvem antes, a nuvem não confiaria sua própria segurança ao seu personagem. Mas Ishiro não tinha pressa. Sua figura despencou e assim que pousou, bateu as 2 mãos no chão ao mesmo tempo, mirando diretamente em Manda. Aprimorado pelo chakra sábio, o Jutsu da Montanha de Terra de nível A era extraordinariamente poderoso. 2 hemisférios com diâmetros de mais de 2.000 metros pressionavam diretamente Manda. Se esse movimento tivesse sido usado contra Kakuzu naquela época, talvez Kakuzu já tivesse sido apagado do mundo ninja. Mas contra o gigantesco Manda, não foi o suficiente para ser fatal. Não só não foi fatal, como Manda estava alerta e preparado há muito tempo, conseguiu se esquivar antes que os 2 hemisférios rochosos pudessem se fechar. Entretanto, o objetivo de Ishiro de demonstrar sua postura foi alcançado, e Killer Bee não o decepcionou, atacando no momento em que Manda se esquivou. Então Manda, tendo acabado de escapar de entre os 2 penhascos rochosos, foi recebido de frente por um ataque do Oito Caudas. Despreparado contra um oponente preparado, Manda sofreu uma desvantagem. Seu corpo foi arremessado para trás, e todo seu corpo de cobra se chocou contra o Jutsu da Montanha de Terra que acabará de se fechar, criando uma grande cratera na formação rochosa que surgiu repentinamente. Gamabunta queria socorrer, mas o Jinchuriki de Duas Caudas, lembrado por Killer Bee, também liberou seu poder. Em um instante, os 4 gigantes que estavam em uma luta caótica foram divididos à força em 2 campos de batalha diferentes. Gamabunta e Manda não conseguiam mais se apoiar. Observando Manda sendo suprimido pelo Oito Caudas, Ishiro mais uma vez formou selos de mão e lançou seu segundo ninjutsu aprimorado pelo sábio chakra. Liberação de relâmpago, Chidori. Chidori era um ninjutsu de combate corpo a corpo. É claro que Ishiro não atacaria e brigaria com Manda, isso seria buscar a morte. Mesmo com o aprimoramento de Taijutsu do modo sábio, Ishiro não seria páreo para este gigante animal invocador. Ishiro conjurar o Chidori era apenas um processo. O objetivo era o Chidori Nagashi subsequente. De uma grande distância, uma grande faixa de raios do Chidori na mão direita de Ishiro se espalhou, cobrindo a área onde o Oito Caudas e Manda lutavam. Chidori Nagashi certamente prejudicaria o Oito Caudas também, mas não importava. O Jinchuriki do Oito Caudas era Killer Bee, e Killer Bee era mestre na liberação de relâmpagos. Mesmo com o aprimoramento do Jutsu sábio, o efeito de Chidori Nagashi sobre o Oito Caudas não seria tão grande. Mas Chidori Nagashi definitivamente causaria danos imensos a Manda. Como esperado, Manda, que estava com dificuldades para se defender dos ataques do Oito Caudas, não teve forças para desviar do Chidori Nagashi de Ishiro e foi atingido em cheio. O Oito Caudas, também afetado por Chidori Nagashi, parou apenas por um instante antes de atacar Manda novamente. Mas Manda, atingido de frente por Chidori Nagashi e ainda paralisado, não teve chance de se esquivar ou usar uma pele de cobra como substituto. Vendo a investida do Oito Caudas prestes a chegar, Manda cancelou unilateralmente o jutsu de invocação. Com o pulo, Manda desapareceu do campo de batalha em uma enorme nuvem de fumaça.
Com Manda desaparecido, o Oito Caudas passou pela fumaça que Manda deixou para trás, sem atingir nada. Mas o impulso acumulado do Oito Caudas não foi em vão. Após confirmar que Manda havia retornado à caverna Ryushi, o Oito Caudas, em alta velocidade, não parou. Mudou ligeiramente de direção e mirou seu ataque em Gamabunta. Gamabunta não esperava que Manda fosse tão covarde, fugindo de volta para a caverna Ryushi tão decisivamente. Quando a crise se instalou, Gamabunta, ao se libertar do emaranhado dos Jinchuriki do Duas Caudas, deu um salto com força total na tentativa de se esquivar do ataque do Oito Caudas. A resposta de Gamabunta foi muito rápida e oportuna, mas um acidente aconteceu neste momento crítico. No momento em que Gamabunta estava prestes a ascender para se esquivar do ataque do Oito Caudas, uma enorme força de sucção veio de baixo, interrompendo sua ascensão. Embora essa sucção tenha durado apenas um breve momento, ela destruiu seu plano de se esquivar do ataque do Oito Caudas. Gamabunta recebeu de frente toda a força do ataque do Oito Caudas. Embora Gamabunta também fosse um animal gigante de invocação, ele era, na verdade, um sapo com inclinação para o ninjutsu. Embora seu combate corpo a corpo fosse formidável, ele não era do tipo que brigava de frente. Era um sapo do tipo técnico que usava uma espada. Um choque direto de força bruta não era o forte de Gamabunta. Então, após ser atingido pelo Oito Caudas ainda no ar, ele cuspiu um bocado de sangue e foi espancado diretamente a ponto de ser passivamente desinvocado. Observando o jato de sangue que Gamabunta cuspiu antes de virar fumaça, Jiraiya soltou um grito de alarme. Bunta. Acontece que ele e Orochimaru estavam sendo imobilizados pelos ninjas da nuvem. O movimento de Ishiro acabará de ser decisivo demais, e nenhum dos dois conseguiu encontrar uma oportunidade para intervir, apenas observando os dois animais invocadores serem eliminados do campo num piscar de olhos. Capítulo 245. Em menos de um minuto após Ishiro entrar na briga, ele usou 2 ninjutsu de rank aprimorados pela arte sábia para ajudar Killer Bee a mandar Manda embora, e um ninjutsu de rank S Banshou Tenin, também aprimorado pela arte sábia, para mandar Gamabunta embora. Com isso, o rumo da batalha foi revertido, e Jiraiya e Orochimaru foram imediatamente colocados em uma situação desvantajosa. Nesse momento, o quarto Raikage aproveitou a oportunidade. Chamou Killer Bee e os Jinchuriki do Duas Caudas imediatamente lançou um ataque feroz contra Jiraiya e Orochimaru. Foi também nesse momento que Ishiro ouviu o nome dado pelo quarto Raikage para os Jinchuriki do Duas Caudas, Yujito. Como esperado, o atual Jinchuriki do Duas Caudas já era Yujito Ni. Contra um Kage de nível como Jiraiya, o grande tamanho do Oito Caudas não fornecia uma vantagem significativa. Então tanto Killer Bee quanto Yujito retraíram seus estados de besta com cauda e besta com cauda parcial, retornando às suas formas ninja, mantendo apenas uma camada do manto de chakra da besta com cauda. Ishiro olhou para Yujito. Naquele momento, Yujito parecia ainda mais jovem que Ishiro, ela ainda era apenas uma jovem. A mobilização do poder do Duas Caudas a deixará indisposta, e ela estava ofegante. No entanto, estava claro que ela provavelmente conseguiria liberar mais algumas rajadas e ainda não havia atingido seu limite. Ao ver isso, Ishiro não pôde deixar de franzir a testa levemente. O desempenho de Yujito não foi inferior ao de An durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Parecia que a Vila das Nuvens definitivamente tinha um método sistemático para treinar Jinchuriki. E esse método certamente não se limitava apenas ao pouco que as nuvens haviam trazido para ajudar Naruto a treinar na história original. Mas, na situação atual, o fato de Yujito ainda poder lutar era algo bom. Originalmente, o quarto Raikage, liderando aqueles 100 elites, já havia conseguido brevemente enfrentar os 2 ninjas de nível Kage. Agora, com a chegada de Killer Bee, a nuvem imediatamente ganhou vantagem. Além disso, Jiraiya e Orochimaru tiveram que dividir sua atenção para se proteger de Yujito e Ishiro, que estavam prontos para intervir a qualquer momento. Os dois já estavam pensando em como escapar. Não, isso não está certo. Yujito estava de fato procurando uma oportunidade para intervir. Ela não tinha muita força restante e estava agindo com mais cautela agora. Mas Ishiro não hesitou. Depois que Gamabunta desapareceu, Ishiro observou a batalha do lado do quarto Raikage por um momento e então iniciou sua próxima rodada de ataque. Desta vez, o movimento de Ishiro foi novamente um ninjutsu de nível aprimorado pela arte sábia. Desta vez foi a liberação de água, grande onda de água furiosa. O alvo da grande onda de água furiosa parecia ser Orochimaru, mas Ishiro também envolveu Jiraiya dentro de seu alcance. A escolha de Ishiro pela liberação de água tinha um propósito claro. Os ninjas da nuvem se destacavam na liberação de relâmpago, que combinava perfeitamente com a liberação de água de grande área de Ishiro. Como esperado, o grupo de elites liderado pelo quarto Raikage não decepcionou Ishiro. Pelo menos 40 deles lançaram a liberação de relâmpago mais poderosa que conseguiram reunir. Neste momento, Ishiro e os ninjas da nuvem completaram um ninjutsu combinado, elevando o poder da grande onda de água furiosa, que já estava no nível S, para um nível ainda mais alto. Diante do ninjutsu combinado de água e raio, a expressão de Orochimaru era grave, mas ele não entrou em pânico. Ele sinalizou para Jiraiya com os olhos. Orochimaru queria que Jiraiya se coordenasse com ele, lançassem um ninjutsu combinado juntos, lutassem um ninjutsu combinado com outro ninjutsu combinado. Eles eram companheiros de equipe há muitos anos e certamente possuíam esse nível de entendimento tácito. Além disso, em batalhas passadas, eles frequentemente usavam ninjutsu combinado contra inimigos. Mas desta vez, Jiraiya não respondeu a Orochimaru imediatamente, pois estava claramente atordoado. Jutsu sábio. É jutsu sábio. Aquele Ishiro de Vagakuri realmente sabe jutsu sábio.
Como isso é possível? Onde ele aprendeu Jutsu sábio? Orochimaru também ficou chocado ao ouvir isso. Ele sabia que Jiraiya havia ido ao Monte Myoboku para aprender o Jutsu sábio no ano anterior, e seu retorno para encontrá-lo desta vez deveria significar que ele havia feito algum progresso em seu treinamento do Jutsu sábio. Naquela época Orochimaru sentiu um pouco de inveja. Orochimaru cobiçava o Jutsu sábio há muito tempo, mas infelizmente, seu talento para ele era muito baixo. E o treinamento do Jutsu sábio na caverna Ryushi não era gradual como no Monte Myoboku. Por isso, Orochimaru nunca conseguiu aprendê-lo. Agora, de repente, ouvindo Jiraiya apontar que Ishiro havia usado o Jutsu sábio, Orochimaru também teve um momento de surpresa atordoada. Seu olhar involuntariamente se voltando para Ishiro. De fato, o rosto de Ishiro tinha as marcas sábias exclusivas do modo sábio. Anteriormente, os alvos dos ninjutsus de Ishiro eram Manda e Gamabunta, e ele sempre estivera de costas para eles. Nem ele nem Jiraiya notaram a princípio. Agora que Ishiro havia virado o rosto, as marcas sábias eram extremamente visíveis. No entanto, comparado à compreensão de Jiraiya sobre a dificuldade do treinamento do jutsu sábio, o choque deste assunto para Orochimaru foi significativamente menor. Após um breve lapso de concentração, ele se recuperou. Agora não era hora de se deter no motivo pelo qual Ishiro conhecia o jutsu sábio. Orochimaru deu um tapa nas costas de Jiraiya, sinalizando para ele lançar rapidamente o ninjutsu combinado. Jiraiya também era um ninja com vasta experiência em combate. Acordado por Orochimaru, ele também sabia que não era hora de pensar em coisas irrelevantes. Ele imediatamente coordenou a liberação de vento de Orochimaru e começou a conjurar uma liberação de fogo. Logo, o ninjutsu combinado de água e raio de Ishiro e nuvem colidiu com o ninjutsu combinado de vento e fogo de Orochimaru e Jiraiya. Embora Orochimaru e Jiraiya tivessem lançado seus ninjutsus às pressas, os dois cooperaram com um entendimento tácito, de modo que o efeito combinado superou em muito da combinação água-relâmpago de Ishiro e nuvem. Além disso, a água neutraliza o fogo, e o vento neutraliza o relâmpago. O poder do ninjutsu combinado vento-fogo começou a sobrepujar lentamente a combinação água-relâmpago, mas um leve sorriso surgiu no canto da boca de Ishiro. Ele tinha visto a falta de concentração de Jiraiya naquele momento. Embora Jiraiya tivesse recuperado a razão, seu estado definitivamente não era o ideal. E este era um momento crítico na batalha entre os dois lados. A vigilância de Jiraiya em relação a outras direções certamente diminuiria. Ele acreditava que Onoki não o decepcionaria. Como esperado, Orochimaru e Jiraiya, que estavam no meio de seus ninjutsus, pressentiram o perigo um após o outro. Os pelos finos de seus corpos se arrepiaram. Orochimaru reagiu mais rápido, disparando para frente em um único salto. Antes de disparar, não se esqueceu de dar um empurrão em Jiraiya. Bum! Uma luz branca passou rapidamente e o local onde Jiraiya e Orochimaru estavam se transformou em um campo de cinzas. Antes que o tremor da explosão pudesse se dissipar, Ishiro começou a sondar a situação de Jiraiya e Orochimaru com o olho da mente. Ele não tinha visto como os dois haviam reagido naquele momento e precisava urgentemente saber o resultado da liberação de poeira. Mas antes que Ishiro pudesse capturar o chakra de Jiraiya e Orochimaru, outro chakra explosivo entrou em sua percepção. Era o quarto Raikage. O quarto Raikage ignorou completamente o tremor da explosão recente. Nem se importou com o fato de um ninjutsu combinado água-relâmpago ainda estar avançando após dominar a combinação vento-fogo, agora descontrolada. Com seu modo de chakra de liberação de relâmpagos ativado, ele avançou através desses ataques em direção ao centro da explosão. Logo, o som de uma colisão violenta veio do centro da explosão. Então Ishiro viu um corpo sendo arremessado para fora do centro da explosão. Era Orochimaru. Ishiro ignorou Orochimaru. Aquele cara era imortal. O alvo de Ishiro era Jiraiya. Claramente, o alvo do quarto Raikage também era Jiraiya. Seu ataque não havia terminado. Desta vez, Ishiro capturou o chakra de Jiraiya um passo à frente do quarto Raikage. Ferido? Na percepção mental de Ishiro, o estado de Jiraiya era muito ruim. Ele não estava morto, mas sua flutuação de chakra estava muito fraca. Essa era uma limitação do olho da mente de Ishiro. Se Ishiro tivesse o Byakugan, ele deveria ter sido capaz de descobrir que o Jiraiya atual já estava sem um braço e uma perna. Mas não importava. Ishiro não teve tempo de analisar o estado de Jiraiya, pois imediatamente depois, a investida do quarto Raikage o atingiu em cheio. Num instante, a flutuação de chakra de Jiraiya se dissipou como uma bolha. Ishiro sabia que Jiraiya estava morto, a menos que o Monte Myoboku tivesse usado a técnica de invocação reversa pouco antes do quarto Raikage atingi-lo. Muito tempo depois, a fumaça se dissipou completamente. Ishiro não se aproximou do quarto Raikage, mas voou alto no céu, chegando ao lado de Onoki, e os dois olharam para baixo juntos. Abaixo, o quarto Raikage também olhava para os dois. Ao lado dele estava o corpo destroçado de Jiraiya. Ufa! Tanto Ishiro quanto Onoki soltaram um suspiro de alívio. Embora o processo tenha sido diferente do que esperavam, o resultado foi o mesmo. Jiraiya ainda estava morto. Após respirar fundo mais algumas vezes, Ishiro disse a Onoki, Lord Tsuchikage, a quarta guerra está prestes a eclodir. Se quisermos nos aliar à nuvem, está aí a nossa chance. Onoki também era especialista na área e reagiu imediatamente. Ele gritou para o quarto Raikage lá embaixo, Raikage, vamos formar uma aliança, começar a quarta guerra e derrotar Konoha. A pergunta de Onoki foi direta, mas a resposta do quarto Raikage foi ainda mais concisa. Ok. Depois de falar, o quarto Raikage correu e retornou para o lado de Killer Bee e dos outros. Ao ver isso, Onoki também fez sinal para Ishiro ganhar altitude lentamente. Após confirmar a segurança, os dois voaram rapidamente para longe da área. Onoki não assinou nenhum tratado de aliança com o quarto Raikage. Aquilo era inútil. No momento, a cautela do quarto Raikage em relação a Iwagakure provavelmente não era muito menor do que sua cautela em relação a Konoha.
Seja Onoki ou Ishiro, o poder de combate que eles demonstraram antes chocou o quarto Raikage. Ele também havia sentido o processo de carregamento antes de Onoki usar a liberação de poeira, mas não esperava que a velocidade de ativação da liberação de poeira fosse tão rápida. Isso era diferente da descrição que ele vira nas informações coletadas pela Vila das Nuvens. Nos registros de inteligência, seja Onoki ou seu professor, o segundo Tsuchikage Mu, o processo de ataque antes de usar a liberação de poeira era muito longo o suficiente para qualquer indivíduo de nível Kage prever e desviar. Mas hoje, a velocidade de conjuração de Onoki estava muito além do passado. Havia apenas um motivo: a maestria de Onoki na liberação de poeira poderia ter superado a do segundo Tsuchikage Mu, atingindo um nível sem precedentes. Ainda mais chocante para o quarto Raikage do que Onoki foi Ishiro. Esse cara, que era apenas um Jounin de elite em inteligência, podia lançar Jutsu Sábio continuamente com poder não inferior ao de um ninjutsu de nível S. A exclamação de Jiraiya de Jutsu Sábio também teve um impacto significativo no quarto Raikage. Aquele era o Jutsu Sábio. A última pessoa claramente conhecida por ser capaz de usar o Jutsu Sábio foi o primeiro Hokage, que encerrou o período dos reinos combatentes. Com esse precedente estabelecido, ninguém subestimaria o Jutsu Sábio. O quarto Raikage achava que o progresso de sua própria aldeia na pesquisa sobre Jinchuriki já era assustador, mas não esperava que Iwagakure trilhasse tal caminho. O limite máximo do Jutsu Sábio era muito maior do que o de um Jinchuriki perfeito. Felizmente, a nuvem e Iwagakure ainda tinham um inimigo em comum, Konoha. Que Konoha tivesse a dor de cabeça do repentino aumento de força de Iwagakure. Preciso passar o verdadeiro poder de combate de Onoki e a inteligência de Ishiro para Konoha. Seria melhor se Konoha lançasse um cerco planejado contra Onoki ou Ishiro, assim como fizeram com o meu velho. Ao ver Onoki e Ishiro voando para longe, o quarto Raikage acenou com a mão e disse: "Levem o corpo de Jiraiya. Estamos voltando para a vila." Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. A notícia da morte de Jiraiya em batalha se espalhou rapidamente. Em menos de 3 dias todo mundo ninja ficou sabendo. A morte de qualquer indivíduo de nível Kage era um evento importante. Nenhuma vila oculta era tão forte que um indivíduo de nível Kage fosse dispensável. Junto com a notícia da morte de Jiraiya, muitas outras informações se espalharam pelo mundo ninja. Por exemplo, a aliança entre Iwagakure e Komogakure, e a liberação de poeira de Onoki demonstrando seu poder. Mas o que mais surpreendeu a todos no mundo ninja foi Ishiro. Esse cara, que havia recebido o apelido de Raposa de Iwa, dos curiosos fofoqueiros, possuía, na verdade, uma força de nível Kage. Todos se perguntavam se alguém que fazia conspirações e truques também poderia se tornar um Kage. Depois de pensar bastante, parecia possível. Bastava olhar para o Danzou de Konoha. Graças a Danzou, todos aceitaram o fato de que Ishiro havia alcançado o nível Kage, e ninguém tinha intenção de mudar seu título, o que destruiu diretamente a pequena expectativa de Ishiro. Falando em Danzou, pode-se dizer que o atual Danzou está animado e furioso. Ele estava animado porque, com o Sannin perdendo 2 de seus membros um após o outro, restando apenas Tsunade, que sofria de hemofobia, o poder de seu antigo rival e melhor amigo, Hiruzen Sarutobi, havia sido reduzido em mais da metade. Esta era uma boa oportunidade para ele tentar a posição de Hokage. Mas Danzou também estava furioso porque todo mundo ninja agora sabia que Konoha havia entrado novamente em um período de fraqueza. O último período de fraqueza de Konoha foi quando o segundo Hokage morreu em batalha. Acontece que os outros países também estavam fracos naquela época, então Hiruzen Sarutobi conseguiu manter a situação por um golpe de sorte. Mais tarde, com a ascensão da Presa Branca e a ascensão meteórica do Sannin, Konoha subitamente entrou em sua Era de Ouro. O processo foi tão rápido que os superiores de vários países nem tiveram tempo de reagir. Mas desta vez todos no mundo ninja sabiam que Konoha provavelmente não teria uma oportunidade semelhante novamente. Primeiro, como oponentes, o número de indivíduos de nível Kage nas outras 4 grandes nações não era mais tão pequeno quanto quando o segundo Hokage morreu. Bem, exceto pela névoa. Agora até as crianças do mundo ninja sabiam que a 4ª Grande Guerra Ninja estava prestes a acontecer. Danzou almejava muito tomar o poder naquele momento, mas também sabia que se tentasse incitar conflitos internos em um momento como aquele, certamente seria alvo de todos na vila. Talvez só os Uchiha não o tivessem como alvo por isso. Embora as habilidades políticas de Danzou não fossem tão boas quanto as de Hiruzen, ele não era tolo. Agir em um momento como aquele só o tornaria alvo de críticas públicas. Então, desta vez, depois de pesar os prós e os contras por um longo tempo, Danzou optou por ficar adormecido novamente. Hiruzen não tinha medo de Danzou causar problemas. Ele sabia do que seu melhor amigo era feito. Se ele fosse mole, Danzou seria duro. Se ele fosse duro, Danzou seria mole. Se ele ousasse causar problemas, usaria a autoridade do Hokage para reprimi-lo à força, e ele imaginou que Danzou não seria capaz de causar muita comoção. Mas comparado a Danzou, outros assuntos davam dor de cabeça a Hiruzen. O primeiro foi o alto poder de combate da vila. Quando a notícia da morte de Jiraiya chegou, Hiruzen nem teve tempo para lamentar. A primeira coisa que fez foi enviar alguém para encontrar Namikaze Minato. Ele convocou Minato não porque esperava que Minato pudesse sozinho impedir a iminente Quarta Guerra. Hiruzen queria perguntar sobre a situação de Kushina Uzumaki. Em um momento como aquele, a única coisa que poderia dar a Hiruzen um pouco de confiança era o Jinchuriki da 9 caudas, que acabará de se tornar adulto.
Naquele momento, ele já havia tomado uma decisão. Nesta guerra, tanto o Jinchuriki da Nove Caudas quanto ele participariam. Caso contrário, o poder de combate de alto nível de Konoha provavelmente não conseguiria manter a linha de frente como fez durante a Terceira Guerra. Além do poder de combate de alto nível, havia outro problema que dava ainda mais dor de cabeça a Hiruzen, os Uchiha. Deixando de lado seu envolvimento histórico, basta considerar o incidente recente em que Ishiro causou comoção em Konoha e sequestrou uma criança Uchiha. Naquela época, Fugaku descobriu a Anbu que a vila havia organizado um plano para monitorar seu clã Uchiha. O assunto já era difícil de explicar. Para piorar a situação, Fugaku havia realmente libertado a pessoa que havia sequestrado sua linhagem Uchiha. O departamento de inteligência posteriormente supôs que essa pessoa provavelmente fosse Ishiro. Hiruzen tinha motivos para suspeitar que Fugaku estava deliberadamente deixando uma porta dos fundos para os Uchiha. Essa porta dos fundos provavelmente era Iwagakure. Mais importante ainda, este Ishiro estava entre os que cercaram Jiraiya desta vez. Isso tornou impossível para Hiruzen não pensar demais. Será que este Ishiro chegou a algum acordo com o clã Uchiha? O clã Uchiha estava envolvido na morte de Jiraiya desta vez? Além do clã Uchiha, a situação com o clã Hyuga também não era muito boa. O clã Hyuga tinha ressentimentos pelo sacrifício de seu antigo chefe, especialmente Yashi Hyuga, depois que ele se tornou o chefe do clã Hyuga. Seu contato com os superiores de Konoha tornou-se muito menos frequente do que quando seu pai estava por perto. O número de membros do clã Hyuga se juntando aos esquadrões ninjas regulares de Konoha para missões também diminuiu significativamente. E o que deixou Hiruzen mais chateado foi que os clãs ninja que originalmente o apoiaram também demonstraram uma atitude menos firme em relação a ele no último ano ou dois. Hiruzen deixou claro o motivo disso. Era justamente porque quando a raiz de Danzou estava recrutando pessoas antes, ele havia estendido a mão para essas famílias. Além disso, Danzou havia escolhido as crianças da elite dessas famílias, o tipo de gênio que tinha esperança de se tornar chefes de família. Depois de pensar por um longo tempo, Hiruzen disse ao capitão da guarda Kaji: faça uma viagem à Terra das Águas Quentes, descubra o paradeiro de Tsunade e traga-a de volta. Hiruzen não sabia o paradeiro de Tsunade, mas sabia que com a morte de Jiraiya, Tsunade definitivamente iria para a Terra das Águas Quentes para dar uma olhada. O capitão da guarda Kaji reconheceu a ordem e estava prestes a sair quando ouviu Hiruzen dizer novamente: além disso, entrem em contato com Orochimaru. Vejam o que ele pensa. Orochimaru era um ninja rebelde. Graças a Danzou, os crimes de Orochimaru eram numerosos e constantes. Era impossível para ele retornar à vila. Mas Jiraiya, afinal, morrera na frente de Orochimaru. Hiruzen não acreditava que Orochimaru não tivesse nenhuma oscilação emocional. Ele esperava persuadir Orochimaru para que na vindoura Quarta Guerra, Orochimaru pudesse prender um ou dois indivíduos de nível Kage das vilas da Nuvem ou da Pedra. O capitão da guarda Kage reconheceu novamente e saiu imediatamente. Pouco tempo depois, Namikaze Minato chegou. Os olhos de Minato estavam vermelhos, e ele claramente não estava de bom humor. Mas como pequeno sol que era, ele primeiro disse a Hiruzen: Lord Hokage, minhas condolências. Hiruzen olhou para Minato, e um leve sorriso finalmente surgiu em seu rosto. Pelo menos a vontade do fogo não havia sido quebrada. O legado da vontade do fogo continuaria na criança à sua frente. Como está Kushina? Quanto do poder da Nove Caudas ela consegue controlar? Perguntou Hiruzen. Minato ficou atordoado. Não esperava que aquela fosse a primeira frase que Hiruzen dissesse, mas reagiu rapidamente e imediatamente entendeu o que Hiruzen queria dizer, dizendo: Lord Hokage, fique tranquilo. Kushina cresceu muito bem. Se ela liberar todo o poder da Nove Caudas, mesmo eu, sem usar a técnica do Deus Voador do Trovão, ficaria impotente contra ela. Hiruzen assentiu, então de repente olhou para Minato e disse: Minato, o que você acha do clã Uchiha? Minato ficou atordoado novamente. Todas as perguntas de Hiruzen naquele dia estavam fora de suas expectativas. O ritmo mudava rápido demais. Mas após uma breve hesitação, Minato ainda expressou sua opinião. Há radicais dentro do clã Uchiha, mas também há moderados. O clã Uchiha está insatisfeito com a vila, mas a vila também tem sido injusta com o clã Uchiha. Depois de dizer isso, Minato abaixou a cabeça. Um traço de desaprovação brilhou nos olhos de Hiruzen, mas ele não tinha escolha. A situação atual era muito diferente de antes. Ele e Danzou não conseguiam mais reprimir a oposição dentro dos Uchiha. E às vésperas desta guerra, a vila não poderia ser tola o suficiente para usar a força contra o clã Uchiha. Então, após um longo silêncio, Hiruzen disse: Minato, talvez você esteja certo. A partir de amanhã, você será o quarto Hokage da vila. Desta vez, Minato ficou realmente perplexo. Ele não entendia como os pensamentos de Hiruzen podiam ser tão agitados. Ele ergueu a cabeça e quando estava prestes a recusar, Hiruzen acenou com a mão e disse: Não sou um Hokage qualificado. Seja externa ou internamente, não lidei bem com os problemas. Sou responsável pela ascensão de Iwagakure e também pela alienação dos Uchiha. Depois que a guerra começar, serei o primeiro a ir para a linha de frente. Mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, vencerei a guerra. A vila está em suas mãos. Tenham cuidado ao coordenar a relação entre os superiores da vila e os Uchiha. Também levarei Danzou comigo, para que ele não lhes cause problemas. Hiruzen também não tinha outra escolha. Ele não queria e não podia se comprometer com o clã Uchiha, então só lhe restava depositar suas esperanças de facilitar as relações com o clã Uchiha em Namikaze Minato. Minato respirou fundo. Depois de um tempo, ajoelhou-se e disse: Sim, senhor Hokage. Hiruzen assentiu, satisfeito. Minato teve a coragem de intervir em um momento de crise, o que provou ainda mais que ele seria um bom Hokage. Sua escolha desta vez não foi errada. Por fim, Hiruzen fez mais uma pergunta. Minato, o quanto você sabe sobre o Jutsu Sábio?
O Jutsu sábio era misterioso para o mundo ninja, até mesmo para as outras 4 grandes vilas ocultas além de Konoha. Mas não podia ser misterioso para Hokage. Hiruzen lera descrições detalhadas nos documentos deixados por Tobirama Senju. Hiruzen fez essa pergunta porque queria saber o caminho pelo qual Ishiro aprendeu o Jutsu sábio. Ishiro aprendeu o Jutsu sábio nas 3 grandes regiões sábias ou havia outros lugares com herança do Jutsu sábio? Na verdade, o que Hiruzen mais esperava naquele momento era a explicação de que o aprendizado do Jutsu sábio por Ishiro foi um acidente, resultado de um talento extraordinário. Se Iwagakure tivesse dominado completamente a herança do Jutsu sábio, seria um desastre para Konoha. Minato disse, já confirmei com o Monte Myoboku. Não há heranças conhecidas de Jutsu sábio no mundo ninja além das 3 grandes regiões sábias. O Lorde Fukazaku e os outros também desconhecem o caminho pelo qual Ishiro aprendeu o Jutsu sábio. Hiruzen não obteve resposta e ficou um tanto decepcionado, mas não insistiu, apenas assentiu levemente. Naquele dia, Konoha realizou uma reunião de emergência de alto nível. Com o resultado de 3 votos a favor e 1 contra, foi tomada a decisão de que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, renunciasse e o quarto Hokage, Namikaze Minato, assumisse seu lugar. Quem se opôs foi, naturalmente, Danzou, mas dessa vez Hiruzen foi excepcionalmente firme e decisivo, e Danzou acabou cedendo. No dia seguinte, o quarto Hokage, Namikaze Minato, foi formalmente empossado no terraço do prédio do Hokage. Desta vez, a ascensão de Minato foi muito precipitada. Eles nem tiveram tempo de notificar o daimyo do País do Fogo. Os procedimentos correspondentes foram complementados no dia seguinte à posse de Minato, quando Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura foram à capital da Terra do Fogo para se reportar ao daimyo. Hiruzen levou Danzou consigo para todos os lugares naturalmente porque tinha medo de que seu melhor amigo pregasse peças em Minato. A ascensão de Minato foi de fato um estímulo para Konoha. A decadência da terceira geração já havia causado insatisfação entre as principais famílias e algumas elites civis. Minato, seja em termos de força, mérito militar ou afinidade, era um homem de confiança para todos na vila. Mais importante ainda, todos sabiam que Minato tinha boas relações com o clã Uchiha. Em um momento tão delicado, Minato poderia, sem dúvida, unificar as diversas facções internas melhor do que Hiruzen. De fato, foi esse o caso. Todas as famílias cooperaram ativamente com algumas das políticas deste jovem que, salvo qualquer acidente, manteria o poder de Konoha pelas próximas décadas, incluindo diversos preparativos de guerra. Também estavam se preparando as outras 4 grandes nações e a Vila Oculta nos Rios, na Terra dos Rios. A localização da Vila Oculta nos Rios não era muito boa. Situava-se entre o País do Fogo e o País do Vento, e era abertamente aliada do País do Vento, tornando-se facilmente alvo de Konoha. E os ninjas da areia eram, na verdade, mais cautelosos com os ninjas do rio do que próximos a eles. Se o quarto Kazekage não soubesse que os ninjas do rio tinham 2 indivíduos de nível Kage e não tivesse restringido fortemente seus subordinados para não causar conflito com eles, os ninjas do rio já teriam tido atritos com a areia há muito tempo. Afinal, desde que os 2 países formaram uma aliança, houve muito contato. E a areia desprezava o rio, enquanto este, confiando na força de seu próprio líder, sempre tratara a areia como um aliado igual, relutante em ser subserviente. Portanto, a relação entre os escalões inferiores de ambos os lados era muito tensa. Mas o maior problema dentro da Vila Oculta dos Rios agora não era a questão da preparação para a guerra, nem seu relacionamento com seu aliado, a areia, mas as discussões entre seus 3 oficiais de alto escalão. O conteúdo de suas discussões era naturalmente sobre a morte de Jiraiya. Jiraiya era o mestre gracioso dos 3, que lhes ensinou suas habilidades e os acompanhou em seu período de maior fraqueza. Então, após a morte de Jiraiya, os 3 discutiram incessantemente sobre se deveriam vingá-lo. Nagato e Konan queriam vingança, mas Yaiko sentia que se ele, como os outros, estivesse cego pelo ódio, como poderia acabar com a guerra? Com suas opiniões divergentes, discussões surgiram naturalmente. Mas o que causou mais conflito entre eles foi Ishiro. Ishiro desempenhou um papel importante no incidente da morte de Jiraiya. E desta vez, conforme a notícia da morte de Jiraiya se espalhava, a pessoa mais comentada era o recém-promovido nível Kage, Ishiro. Assim, dava a impressão de que Ishiro era o principal responsável pela morte de Jiraiya. Assim, os 3 tiveram opiniões diferentes novamente. Desta vez, Nagato acreditava que Ishiro era o assassino de Jiraiya. Konan e Aiko, no entanto, achavam que Ishiro também tinha suas dificuldades. As informações revelavam que Ishiro estava viajando com o terceiro Tsuchikage, Onoki. Viajando com seu superior direto, Ishiro provavelmente estava apenas cumprindo uma missão. Capítulo 247. Os pensamentos de Nagato eram diferentes dos de Aiko e Konan. Ishiro havia sido muito proativo no processo de matar Jiraiya, o que era inconsistente com seu estilo de ação anterior. Se Ishiro não quisesse matar Jiraiya, não haveria necessidade de ser tão sério. Isso estava correto. Se Ishiro tivesse ouvido os pensamentos de Nagato, teria ficado surpreso. Nagato era provavelmente o único entre os 3 membros da Akatsuki que melhor entendia Ishiro. Talvez por ter lhe ensinado ninjutsu, Nagato fosse a pessoa que mais tinha contato com Ishiro. Ou talvez a miraculosa percepção do Rinnegan pudesse ver algumas coisas que Ishiro deliberadamente escondia. Nagato era o único que conseguia ver vagamente que Ishiro tinha ambição. Só que a indiferença demonstrada por Ishiro ao poder e ao dinheiro, sem querer, fez Nagato ignorar esse ponto. Após outra discussão terminar em maus termos, os 3 retornaram às suas respectivas residências. Assim que Nagato entrou em seu quarto, o Rinnegan em suas órbitas oculares se virou ligeiramente e então disse para o quarto vazio, eu te disse, se você aparecer diante de mim novamente eu te mato. Assim que a voz de Nagato baixou, uma figura branca e pura emergiu lentamente do chão. Era um clone de Zetsu branco. Ei, não seja tão precipitado. Sou apenas um clone.
Matar-me é inútil, disse o clone de Zetsu branco, completamente destemido diante da ameaça de Nagato, falando em seu tom estranho de sempre. Então, a discussão de hoje com seus dois companheiros terminou sem resultado novamente? Eu lhe disse há muito tempo, mortais como eles não conseguem entendê-lo. Você é a reencarnação do sábio dos 6 caminhos, você é um deus, você está aqui para salvar o mundo. O céu concedeu a você o Rinnegan para lhe dar o poder de varrer todos os obstáculos. Somente usando a força militar para dissuadir a verdadeira paz pode ser alcançada, e no mundo ninja, somente você pode alcançar o ápice de dissuadir todos os vilões mesquinhos. E eu sou o guia escolhido pelo destino para guiá-lo pelo caminho certo. Como você pode me matar? Nagato não acreditava na questão do destino de que falava, mas também descobrira que seu próprio poder estava em constante crescimento. Parecia que, como aquele homem branco puro dissera, ele era o único que poderia possuir a força necessária para deter todo o mundo ninja. Isso estava correto. Nagato, nascido no clã Uzumaki, viu suas reservas de chakra crescerem a um nível assustador com a idade. E ao contrário da história original, Nagato era saudável e nunca havia sobrecarregado seu Rinnegan. Além disso, o desenvolvimento do Rinnegan por Nagato estava se tornando cada vez mais profundo. Naquela época, tendo acabado de atingir o nível Kage, Nagato já podia lutar contra Anzo. Agora tantos anos se passaram e Nagato tinha vaga sensação de que ninguém em todo o mundo ninja era páreo para ele. Sob a persuasão de Zetsu branco, o pensamento de Nagato começou a mudar silenciosamente. É claro que a mudança no pensamento de Nagato não se deveu apenas ao crescimento de sua força e à instigação de Zetsu branco, mas também à mudança no ambiente. Os ideais dos 3 membros da Akatsuki não mudaram, e sua paixão não mudou, mas o ambiente sim. Nos primeiros dias em que assumiram o controle da vila oculta dos rios, a Akatsuki se desenvolveu rapidamente, mas logo depois as coisas azedaram. Primeiramente, alguns dos pequenos países que originalmente apoiavam a Akatsuki começaram a resistir. Temiam que a Akatsuki ajudasse a terra dos rios a anexá-los. Não importava o que os membros da Akatsuki explicassem, era inútil. Ninguém queria confiar a sobrevivência de seu país à consciência de alguns forasteiros. Em seguida, vinham os membros comuns da Akatsuki. Desde a reconstrução da vila oculta dos rios, e depois que Nagato e Aiko demonstraram força de nível Kage, eles começaram a se ver como ninjas da grande vila oculta de uma grande nação. Seus diversos comportamentos, aos olhos de Nagato, eram uma blasfêmia aos ideais da Akatsuki. Mas, crucialmente, Nagato não conseguia mais enxergar uma direção futura para o desenvolvimento da Akatsuki. O país dos rios já era um país de médio porte, espremido entre as duas grandes nações do fogo e do vento, assim como o país da chuva. Não havia mais espaço para crescimento. Nagato estava com medo de que a Akatsuki eventualmente se tornasse uma organização como as aldeias ocultas das 5 grandes nações, lutando entre si por lucro. Assim como desta vez a Akatsuki, uma organização dedicada a manter a paz, teve que se preparar para a guerra. Por quê? Não era por medo de ser invadido por Konoha ou Tsunagakure? Mas como isso era diferente das ações das grandes vilas ocultas? Aiko tinha alguma noção dessas coisas, mas não era tão sensível quanto Nagato. A terra dos rios ainda não era bem governada, e a atenção de Aiko ainda não se estendia além dela. E Aiko, ocupado com assuntos internos o dia todo, não enxergava tão claramente ou tão longe quanto Nagato, o observador. Nagato estava meio perdido em pensamentos, nem percebendo quando o clone de Zetsu branco foi embora. Voltando a atenção para Iwagakure, Onoki e Ishiro, ao retornarem à vila, imediatamente convocaram os superiores para uma reunião. Graças às ações rápidas dos ninjas da nuvem, Ishiro e Onoki não ficaram longe da vila por muito tempo desta vez. Tirando o esforço de procurar e se esconder, foi apenas um dia de ida e volta. Mas, nesse curto espaço de tempo, a situação no mundo ninja já havia mudado. Konoha, tendo sofrido perdas sucessivas, não conseguiu mais reprimir as ambições incansáveis de várias partes. Por exemplo, Saka, após confirmar a morte de Jiraiya por Onoki e Ishiro, foi o primeiro a falar. A quarta guerra agora é inevitável. Vamos nos preparar para uma mobilização total da aldeia. É que as perdas da terceira guerra ainda não foram totalmente recuperadas. Mesmo com a mobilização total, o efeito certamente não será tão bom quanto antes da terceira guerra. Mei também balançou a cabeça e disse, também temos que reportar ao daimyo. A terceira guerra acabou há pouco tempo, e os fundos da vila são limitados. Para iniciar outra guerra precisamos do apoio total do daimyo. Ikura também disse, os preparativos materiais também são insuficientes. A logística será um grande problema para entrar em guerra às pressas. Além disso, a construção do sistema médico da vila ainda não foi concluída. Embora os 3 tenham apontado as várias inadequações nos preparativos de guerra da vila, Onoki ainda disse firmemente, não importa quão grandes sejam as dificuldades, precisamos ir à guerra. Neste momento, nenhuma das nações do mundo ninja está pronta, mas os corações das pessoas estão firmes. A quarta guerra já começou de certa forma. O que podemos fazer é apenas controlar a intensidade e o escopo da guerra até certo ponto, ou acabar com a guerra o mais rápido possível, como na terceira guerra. Ishiro assentiu e disse, é só que, quem é o nosso inimigo? É só Konoha? As outras vilas escondidas vão ficar cautelosas conosco e nos apunhalar pelas costas? Como Konoha responderá? Que forças Konoha poderá mobilizar? E até que ponto os outros países esperam que essa guerra prossiga? Ishiro levantou algumas questões importantes. Saka disse em tom de aprovação. Ishiro está muito calmo. Essas questões realmente precisam ser analisadas de antemão.
Ainda precisamos conquistar os países que merecem ser conquistados, ou pelo menos garantir que eles não se tornem nossos inimigos. Ikura pensou por um momento e disse, em vez de pensar nas estratégias de resposta de outros países, é melhor definir uma meta para eles. Ikura olhou para todos e disse, a questão de obtermos ninjutsu de Konoha na Terceira Guerra pode ser usada como referência. Podemos atrair as 3 nações do vento, relâmpago e água para lutarem contra Konoha com esse objetivo. E isso tem outra vantagem. Os ninjas de Konoha, prevendo o pior resultado possível, terão dificuldade em nos enfrentar com uma decisão de vida ou morte. Qual é o problema? Na pior das hipóteses, eles apenas compensam com algum ninjutsu após serem derrotados. Por que lutar contra nós até a morte? Os olhos de Ishiro brilharam. Este método pode funcionar. Vamos contatar as outras 4 grandes vilas ocultas e negociar com Konoha sob o pretexto de negociações formais de paz, exigindo que Konoha forneça aos países o ninjutsu que eles desejam. Se Konoha não concordar, então começaremos a guerra. Dessa forma, é discutível se os superiores de Konoha estariam dispostos a arriscar a derrota. Talvez Hiruzen Sarutobi realmente concorde em negociar. Naquela época, Hiruzen Sarutobi ainda não havia renunciado. Então suas especulações sobre a resposta de Konoha eram todas baseadas no estilo de ação passado de Hiruzen. A reunião durou bastante tempo. No final, Onoki chegou a ampliar o número de participantes, convocando todos os junins da vila para uma discussão. Após o término da reunião, Iwagakure entrou oficialmente em estado de preparação total para a guerra. Todos os conselheiros, incluindo Ishiro, também tinham suas respectivas tarefas. A tarefa de Ishiro não era fácil. Já conselheiro da aldeia e de nível Kage, Ishiro foi nomeado diretamente como comandante supremo da linha de frente. E desta vez Ishiro ficaria posicionado no principal campo de batalha, diretamente de frente para Konoha, a frente sul. Claro, o campo de batalha ainda não havia sido aberto. A tarefa de Ishiro era formar as tropas da linha de frente. De acordo com a reunião de alto nível, o número de tropas sob o comando de Ishiro desta vez chegaria a 6.000. A chegada de reforços subsequentes dependeria da situação do campo de batalha e das reações de todas as partes. Não foi fácil reunir um exército ninja tão grande, pois a guerra ainda não havia começado completamente e muitos ninjas ainda estavam em missões. Ishiro só conseguia reunir os ninjas que não estavam em missão, lote por lote. Esse processo não seria muito rápido, principalmente porque Iwagakure já estava se destacando muito e não queria ser o primeiro pássaro a se expor e provocar Konoha. Ishiro passou 5 dias reunindo cerca de 2.000 pessoas na vila e então liderou essas 2.000 para a Frente Sul como a primeira onda. Na longa fronteira da Frente Sul, havia quase 1.000 ninjas e Anbu patrulhando, aguardando para serem incorporados por Ishiro. Os 2 a 3.000 restantes seriam lentamente reunidos na vila mais tarde e enviados para apoiar Ishiro em grupos. E ocupado ao mesmo tempo que Ishiro estava Ikura. Ikura estava contatando as 3 nações do vento, relâmpago e água, tentando persuadi-las a pressionar Konoha juntas. Ou pelo menos transmitir o objetivo de Iwagakure para esta guerra para Konoha. Os preparativos de guerra de Iwagakure transcorreram sem problemas. Devido aos excelentes resultados alcançados na Terceira Guerra, o apoio do daimyo do país da Terra à iminente Quarta Guerra foi muito forte. O daimyo não apenas alocou uma grande quantidade de fundos, mas também tomou a iniciativa de enviar pessoas para contatar os daimyos do país do vento e do país do relâmpago, ajudando Ikura a conquistá-los. Entretanto, como aliado de Iwagakure, os preparativos de guerra de Tsunagakure não foram fáceis. Para avançar com sucesso na guerra e atacar Konoha quando ela estava mais fraca, o 4º Kazekage, Hasa, primeiro recuperou a uma cauda força. Embora não tenha conseguido encontrar um Jinchuriki adequado por um tempo, ele selou uma cauda em um pote, para que pelo menos ele pudesse ser jogado fora como uma bomba em um momento crítico. Então, aproveitando o apoio do daimyo da terra, Hasa obteve os tão desejados fundos do daimyo da terra do vento. No entanto, dentro da vila, Hasa encontrou resistência. As antigas forças de Tsunagakure haviam sofrido pesadas perdas na última e fracassada Terceira Guerra e não queriam participar da Quarta Grande Guerra Ninja. Mas Hasa esperava por este dia há muito tempo. Como poderia desistir tão facilmente? A guerra era o melhor momento para tomar o poder. Ele queria usar a mão de Konoha nesta guerra para expurgar todos os oponentes. Para isso, Hasa trouxe à tona seu trunfo há muito tempo escondido, a usuária da liberação de queimadura, Pakura. Na história original, Hasa chegou ao poder mais tarde, quando Pakura também tinha força de nível Kage e era um peão escolhido por várias facções em Tsunagakure para competir com Hasa. Então, no final, o Hasa ascendido optou por eliminar Pakura diretamente. Mas esta linha do tempo era diferente. Quando Hasa chegou ao poder, Pakura ainda era apenas uma Jounin de elite com potencial. A ascensão de Hasa foi muito tranquila e não houve conflito entre os dois. Vale ressaltar que a Pakura daquela época não era qualificada para ser concorrente de Hasa. E depois de chegar ao poder, Hasa tinha uma causa justa. Além disso, o desempenho de Hasa na Terceira Guerra foi muito melhor do que o daqueles superiores decadentes. Então a lealdade de Pakura era natural. Assim, Pakura tornou-se o maior trunfo de Hasa. Após o fim da Terceira Guerra, Hasa concentrou-se em cultivar um grupo de confidentes em Tsunagakure, dos quais o mais destacado era Pakura. Quando Hasa fez Pakura demonstrar sua força de nível Kage, todos recuaram, e ninguém mais ousou se opor a Hasa. Com o controle do cauda máxima e de 2 indivíduos de nível Kage, os outros, mesmo com o apoio de Chiyo, não conseguiram suprimir Hasa. Hasa aprovou suavemente a resolução de participar da guerra e controlou firmemente todos os aspectos dos preparativos de guerra em suas próprias mãos. Então Hasa, sob um pretexto justo e em razão da guerra, tomou o fantoche do 3º Kazekage das mãos de Chiyo. Embora tenha passado por algumas reviravoltas no final, Hasa ainda levou adiante os preparativos de guerra. Capítulo 248.
O fato de Tsunagakure ter concluído seus preparativos de guerra com tanta tranquilidade foi algo inesperado para Ishiro e os outros. Um dos principais motivos pelos quais Ishiro acelerou lentamente o processo de reunir ninjas foi porque estava esperando por Hasa. Na análise realizada durante a reunião, Ishiro e os outros concluíram que Hasa conseguiria concluir os preparativos de guerra, mas o processo não seria rápido. Havia muitas facções na Vila da Areia que se opunham a Hasa ou não estavam dispostas a abrir mão do poder. Ishiro acreditava que Hasa tinha força suficiente e uma causa justa, então ele deveria ser capaz de atingir seu objetivo no final. Mas a luta entre os dois lados deveria levar um tempo considerável. Entretanto, Ishiro não esperava que Pakura, que era adversária de Hasa na história original, se tornaria seu maior trunfo. Dessa forma, Tsunagakure, incluindo Chiyo, agora também tinha 3 indivíduos de nível Kage. Embora Chiyo já tivesse se aposentado enquanto ela ainda estivesse na vila, Hasa poderia sair da vila com Pakura com confiança para participar da guerra sem se preocupar com o ataque à sua base. Olhando de outro ângulo, Chiyo também estava contribuindo para os esforços de Hasa. Além disso, Hasa também tinha em mãos a marionete humana do terceiro Kazekage. Se esta coisa estivesse nas mãos de um Jounin de elite habilidoso em marionetes, poderia exercer um poder de nível Kage. Bem utilizado, o valor estratégico do fantoche humano do terceiro Kazekage não era menor que o de um Jinchuriki. Assim, Tsunagakure completou seus preparativos de guerra em meio a eventos que surpreenderam todas as partes. Os preparativos de guerra da nuvem foram tão tranquilos quanto os de Vagakure. Sendo também um fator-chave no desencadeamento da Quarta Guerra, a nuvem, sob a forte liderança do quarto Raikage, foi a primeira a concluir seus preparativos de guerra. A mais inesperada foi Kirigakure. A atual névoa era considerada a mais fraca das 5 grandes vilas ocultas, mas foi a primeira a dar o tiro inicial na guerra. Cerca de um mês após as 5 grandes nações terem posicionado tropas em suas respectivas fronteiras, a névoa, liderada pelo usuário do Byakugan, Ao, invadiu diretamente a terra dos Redemoinhos. Eles pegaram Konoha desprevenida e cercaram uma força de cerca de 800 homens. Esse assunto teve que ser rastreado até quando Namikaze Minato chegou ao poder. Enquanto Ishiro e os outros se ocupavam com os preparativos para a guerra, Konoha também não ficou ociosa. Após a transição da antiga para a nova liderança, não só não houve disputa pelo poder, como, pelo contrário, o trabalho de preparação para a guerra em Konoha prosseguiu sem problemas. É preciso dizer que a sensibilidade política de Hiruzen Sarutobi ainda era altíssima. Sua decisão de passar o cargo de Hokage para Minato naquele momento realmente contagiou a mentalidade de todas as facções de Konoha. Incluindo o clã Uchiha, todos apostavam na idade de Minato. Um Hokage com potencial para deter o poder de Konoha pelas próximas décadas precisava ser apoiado, especialmente quando Minato tinha acabado de chegar ao poder e sua posição ainda não era estável. Então, embora o primeiro lote de ordens emitidas por Minato fosse para que os vários clãs participassem dos preparativos de guerra, todos os clãs ainda cooperaram com grande esforço. Especialmente o clã Uchiha, Fugaku Uchiha, diferentemente do que é comum, fez várias declarações fortes dentro do clã em apoio a Minato. Fugaku Uchiha viu Minato como uma nova oportunidade de integração em Konoha. Embora Konoha enfrentasse uma enorme crise externa, internamente, parecia ter completado sua integração em um instante. Os clãs Uchiha, Hyuga e outros ninjas, bem como um grande número de ninjas civis, uniram-se em torno do quarto Hokage. Para dar o exemplo, os 3 discípulos de Minato, com Kakashi como capitão, também correram para a linha de frente. É claro que Minato ainda tomou muito cuidado com seus 3 discípulos, colocando-os intencionalmente na terra dos Redemoinhos, que ele acreditava ser o lugar menos provável para uma guerra eclodir em curto prazo. Mas Minato não sabia que uma mão negra nos bastidores estava observando seus discípulos o tempo todo. Depois que Madara Uchiha fingiu sua morte na batalha no Vale do Fim, ele basicamente permaneceu afastado dos principais eventos do mundo ninja pelas próximas décadas. Mas a julgar pela história original, Madara não estava ocioso. Seu controle sobre Kirigakure definitivamente não era tão simples quanto controlar o quarto Mizukage e Agura. O atual Yagura ainda não era o Jinchuriki do Três Caudas, e Ishiro não tinha certeza se estava sendo controlado por Madara. Mas mesmo que Madara não estivesse controlando Yagura, ele ainda tinha um alto nível de influência em Kirigakure. Por exemplo, desta vez, Madara foi capaz de mobilizar diretamente o exército da névoa apenas para capturar Obito. A ação da névoa foi muito repentina, sem aviso prévio. Na primeira vez que Ishiro recebeu a notícia, os ninjas de Konoha já estavam cercados. Na segunda vez que recebeu a notícia, as tropas de reforço de Konoha, lideradas pessoalmente por Hiruzen, já haviam repelido a névoa. Entretanto, embora Hiruzen tenha repelido a névoa, os 800 ninjas que Konoha havia posicionado na terra dos Redemoinhos foram quase completamente exterminados. Devido às pesadas baixas sofridas por Konoha nesta batalha com poucos ninjas restantes, o trabalho de manter o processo de batalha confidencial foi muito bem feito. Ishiro não conseguiu descobrir os detalhes da batalha. Ele só sabia que quando Hiruzen rompeu o cerco com sucesso, dos discípulos de Minato, restavam apenas Hinohara e Kakashi, que haviam recebido um Sharingan transplantado. O restante dos ninjas de Konoha estava morto ou ferido. A situação no mundo ninja foi agitada por Ishiro para ser completamente diferente da história original, mas Obito ainda morreu em batalha, assim como no original. E Kakashi também recebeu um Sharingan, assim como no original. Isso só poderia significar que tudo isso estava sendo manipulado por Madara Uchiha nos bastidores. Então, a névoa ainda deve ter um incidente com o Três Caudas, assim como na história original. Existe alguma maneira de tirar alguma vantagem disso? Havia cada vez menos partes do enredo original que poderiam ser usadas como referência, e Ishiro não queria desperdiçar tal oportunidade.
Ishiro estava distraído no posto de comando, segurando o relatório de inteligência sobre a batalha de Konoha-Kiri, quando sua discípula, Shiko Tomoi, entrou com uma pilha de documentos. Ela agora era assistente de Ishiro, responsável por cuidar dos diversos assuntos diários do acampamento da Frente Sul. Shiko Tomoi chamou Ishiro algumas vezes. Além de reconhecê-la inconscientemente, Ishiro não voltou a si. Shiko Tomoi ficou um tanto curiosa sobre o que Ishiro estava pensando e deu uma olhada no relatório de inteligência em sua mão. Como assistente dele, ela tinha visto esta reportagem um passo à frente de Ishiro. Ela não entendia que notícia incrível havia naquela reportagem que valesse a pena Ishiro ficar tanto tempo sem falar. Depois de um tempo, quando Ishiro havia recuperado completamente a razão, Shiko Tomoi, enquanto lhe entregava os documentos que considerava importantes para ele saber, perguntou se havia algo mais digno de atenção nas informações do campo de batalha da Terra dos Redemoinhos desta vez. Ishiro não conseguiu mencionar a história original para Shiko e só conseguiu encontrar um motivo casualmente. Entre os 3 discípulos do quarto Hokage, Namikaze Minato, havia um membro do clã Uchiha. Esse assunto, de certa forma, aproximou os superiores de Konoha do clã Uchiha. Mas agora, este Uchiha Obito morreu em batalha. Mais importante, o Sharingan de Uchiha Obito foi transplantado para Kakashi Atake. Estou pensando, será que podemos causar alguma confusão com isso e deixar Konoha no caos por um tempo? Shiko Tomoi pensou um pouco e sentiu que fazia sentido, dizendo, o apoio do clã Uchiha ao quarto Hokage não é pequeno. Por que não aproveitar essa oportunidade para incitar o clã Uchiha a retornar ao centro de Konoha? Os olhos de Ishiro brilharam. Não era importante se o clã Uchiha retornaria ao centro de Konoha, mas a atitude dos superiores de Konoha sobre o assunto era muito importante. Se os superiores de Konoha concordassem com o retorno do clã Uchiha ao centro de Konoha, então o fato de que a postura do terceiro e a postura do quarto eram diferentes seria exposto diante de todos os ninjas de Konoha. Talvez fosse possível dividir os superiores de Konoha até certo ponto. Ishiro acreditava na determinação de Hiruzen quando este renunciou ao cargo de Hokage, mas é importante ressaltar que a formação de conselheiros em Konoha não havia mudado. Apenas o antigo Hokage, Hiruzen, havia sido adicionado. Koharu Utatani e Omura Mitokado talvez não necessariamente dessem lugar a um júnior cujas visões políticas eram completamente opostas às suas. Quanto a Danzou, era difícil dizer qualquer coisa sobre ele. Naquela época, se os superiores de Konoha tivessem opiniões diferentes, isso inevitavelmente afetaria a guerra externa. E se os superiores de Konoha rejeitassem o pedido do clã Uchiha para retornar ao centro da vila, o clã Uchiha ainda apoiaria Minato como fazia antes. Um líder que não conseguia nem proteger os interesses vitais de seus próprios apoiadores, valia a pena segui-lo? Mesmo que Fugaku pudesse entender Minato e os outros Uchiha? Aqueles tolos arrogantes do clã Uchiha nem precisariam da instigação de Ishiro para causar problemas. A ideia de Shiko era boa e valia a pena tentar, mas esse assunto não poderia ser resolvido por Iwagakure. Hiruzen foi para a terra dos redemoinhos e provavelmente ainda não voltou, certo? Danzou Shimura ainda está em Konoha? Perguntou Ishiro a Shiko. Shiko ficou atordoada por um momento, então disse, sim, o único Kage de Konoha que foi apoiar a terra dos redemoinhos foi Hiruzen Sarutobi. Conte a Danzou sobre a nossa ideia agora mesmo. Deixe-o incitar o clã Uchiha, instruiu Ishiro. Shiko franziu a testa e perguntou, Danzou é aquele entre os superiores de Konoha que rejeita veementemente os Uchiha. Por que ele incitaria os Uchiha a retornarem ao centro de Konoha? Ishiro sorriu e disse, Danzou fará isso. Ele fará todos os preparativos antes de incitar o clã Uchiha. Nesse caso, mesmo que Minato queira concordar com os Uchiha, será impossível que isso seja aprovado em uma reunião de alto nível. E com esse vai e vem, o prestígio de Minato diminuirá, o que Danzou certamente ficará feliz em ver. Ao ouvir isso, Shiko sentiu que fazia sentido e imediatamente foi tomar providências. Como planejavam vazar a informação diretamente para Danzou, a operação se tornou simples. Eles nem precisavam expor um espião, e um ninja comum poderia concluí-la. Depois que Shiko saiu, Ishiro pegou a pilha de documentos e começou a ler. No planejamento de Ishiro, o treinamento pessoal sempre vinha em primeiro lugar. Assim, após ser nomeado comandante da Frente Sul, Ishiro imediatamente transferiu para seu comando um grupo de ninjas com os quais estava familiarizado. Entre eles estavam seus primeiros e segundos alunos, além de seus antigos colegas de equipe e de classe. Eles agora ocupavam muitos cargos clericais nas tropas da Frente Sul, cuidando de vários assuntos diários e triviais para ele. Dessa forma, Ishiro poderia ter tempo livre para treinar. Mesmo assim, havia muitos documentos que ele, o comandante da Frente Sul, teve que analisar. Por exemplo, o que Ishiro estava olhando agora era um resumo das situações de batalha dos últimos dias. Depois que as equipes de reconhecimento avançado de Iwagakure encontraram os ninjas de Konoha, os dois lados estavam em impasse há cerca de um mês. Embora pequenas escaramuças fossem constantes, os superiores de ambos os lados controlavam intencionalmente o escopo do conflito, de modo que as baixas não foram grandes. Além disso, com o progresso constante da reforma do sistema médico, muitos ninjas feridos em Iwagakure puderam receber tratamento adequado, e a proporção daqueles que se recuperaram após serem feridos aumentou significativamente em comparação a antes. Após ler o documento, Ishiro iniciou seu treinamento diário. Agora, o foco do treinamento de Ishiro era Kekkei Genkai da liberação de tempestade. O desenvolvimento do segundo Kekkei Genkai foi mais eficiente que o primeiro.
Seja experimentando ninjutsu de liberação de tempestade ou fusão de chakra, a dificuldade para Ishiro estava longe de ser a mesma da primeira vez. Mas ainda havia um problema no desenvolvimento da liberação da tempestade, que era a rejeição que seu corpo sentia por possuir duas Kekkei Genkai. Foi justamente por causa dessa rejeição que o progresso do desenvolvimento da liberação de tempestade desacelerou consideravelmente. Mas não importa o quão lento fosse, ainda haveria um dia de sucesso. Ishiro estimou que em mais 1 ou 2 meses, sua liberação de tempestade poderia entrar na fase final. Na fase final, Ishiro precisaria usar remédios para acelerar a transformação do corpo. Nesse momento, Ishiro passaria por um período de fraqueza sem precedentes. Então, hoje Ishiro enviou uma carta a Ikura, que estava auxiliando Onoki na vila, pedindo-lhe que fosse à linha de frente para substituí-lo por um tempo e também para atuar como seu protetor. Capítulo 249. O domínio de Ishiro nos atributos de água e raio excedeu em muitos requisitos mínimos para o treinamento em uma Kekkei Genkai. Onoki, que estava monitorando de perto o progresso do treinamento de Ishiro, estava realmente preparado para este dia. Quando Ikura mencionou o assunto, Onoki fez com que Ikura assumisse diretamente a posição de Ishiro como comandante, permitindo que Ishiro retornasse à vila para completar a etapa final. 1 mês e meio depois, Ikura chegou ao acampamento da Frente Sul. Ishiro, por sua vez, retornou a Iwagakure e iniciou sua segunda evolução corporal sob a proteção pessoal de Onoki. Desta vez, a transformação física durou ainda mais que a primeira, mas o nível de desconforto foi bem menor. Após cerca de 2 meses, Ishiro finalmente concluiu a etapa final. Com isso, o desenvolvimento do Kekkei Genkai da liberação de tempestade estava completo. Ao mesmo tempo, Ishiro também se tornou um ninja com 2 Kekkei Genkai diferentes. Nesse ponto, a quinta Mizukage da névoa, Meiterumi, provavelmente ainda não havia completado o desenvolvimento de suas 2 Kekkei Genkai. Nesse caso, Ishiro deveria ser o único ninja no mundo ninja com 2 Kekkei Genkai. Após desenvolver a liberação de tempestade, Ishiro não planejava dedicar muito tempo ao ninjutsu da liberação de tempestade. Para aprimorar seu poder de combate, a liberação de porcelana era suficiente. A liberação de porcelana combinada com o jutsu de selamento era a principal direção tática que Ishiro estava desenvolvendo. No entanto, a liberação de tempestade também tinha suas vantagens. Ishiro planejava desenvolver o ninjutsu de Madara Uchiha da história original, liberação de tempestade, presas leves. Esse movimento era muito semelhante à liberação de água, técnica de corte de água que ele havia desenvolvido, então provavelmente não levaria muito tempo. Mas esses eram planos de longo prazo. No momento, Ishiro ainda estava envolvido em muitos outros assuntos. Os 6 discípulos do Esquadrão 13 e do Esquadrão 4 ainda precisavam da orientação adequada de Ishiro, devido ao seu treinamento e desenvolvimento da liberação de tempestade. O tempo que Ishiro havia dedicado a esses 6 discípulos era muito menor do que aos 2 grupos anteriores. E então veio a guerra. Já fazia 3 meses e meio desde que a névoa havia oficialmente iniciado a Quarta Guerra. Durante esse período, as diversas nações do mundo ninja estavam em um impasse e não haviam se envolvido em conflitos excessivamente intensos. Mas com o passar do tempo, os preparativos para a guerra de todos os países estavam basicamente completos. E ninguém sabia onde esse delicado equilíbrio seria rompido em seguida. Ikura havia feito um bom trabalho substituindo Ishiro como comandante da Frente Sul, e não havia necessidade de Ishiro retornar. Então, por um tempo, Onoki não conseguiu encontrar uma posição adequada para Ishiro e só pôde deixá-lo ocioso, para seu desgosto. Ishiro, livre do peso da guerra por um curto período, fez uma viagem ao acampamento da Frente Sul e trouxe seus 6 discípulos de volta. Sem vê-los por 2 meses, as mudanças nos 6 discípulos eram bastante óbvias. Claramente, nesses 2 meses, Ikura lhes dera cuidados especiais, e todos os 6 haviam participado de muitas missões relacionadas à guerra. Ishiro estava muito satisfeito com o estado mental dos 6. Era hora de se esforçar ao máximo para ajudar os 6 a encontrarem seus próprios caminhos. Embora tenha dito 6, Takuhiro Uchiyama não pôde ser incluído. Seu talento era o melhor, e ele havia ido mais longe. Agora, a força de Takuhiro estava muito além do que os outros 5 poderiam comparar. Ishiro estimou que a força atual de Takuhiro não era fraca, mesmo entre os Chunin. Anteriormente, Ishiro não havia dado muita orientação a Takuhiro. Agora, após uma série de missões, Ishiro finalmente tinha um motivo para lhe dar uma tutoria especial. Após obter permissão de Onoki, Ishiro finalmente começou a ensinar a Takuhiro seu primeiro ninjutsu relacionado à gravidade, o jutsu da pedra leve, pesada. O talento de Takuhiro era único, com foco na gravidade. Esse tipo de talento seria de pouca utilidade em outras vilas ocultas, até mesmo em Konoha. Mas em Iwagakure, era diferente. Iwagakure possuía muitos ninjutsus relacionados à gravidade, o jutsu da rocha leve, pesada, o jutsu da pedra pesada e suas versões aprimoradas. Além disso, havia os ninjutsus de nível S, Shiha Tensei e Banshou Tenin. No entanto, o nível mais baixo desses ninjutsus era o de nível A, e havia apenas 2 ninjutsus de gravidade de nível A. Antes, Takuhiro não havia contribuído para a vila. Mesmo como discípulo de Ishiro, ele não podia aprender o jutsu da pedra leve, pesada como exceção. No entanto, embora Ishiro não tivesse ensinado formalmente ninjutsu de nível A a Takuhiro antes, ele não havia negligenciado o treinamento da sensibilidade à gravidade de Takuhiro. Por exemplo, a adaptação diária ao voo era algo que Ishiro raramente interrompia.
Portanto, este treinamento de ninjutsu de nível A não foi tão difícil para Takuhiro. Ele levou apenas cerca de meio mês para dominar seu primeiro ninjutsu de nível A. Embora o jutsu da pedra leve, pesada não fosse um ninjutsu de combate, Takuhiro ainda estava muito animado. Embora seu talento fosse bom e ele já tivesse aprendido muitos ninjutsus sob a orientação de Ishiro, o nível mais alto havia sido apenas 2 ninjutsus de nível B, e sua proficiência não era alta. Mas o jutsu da pedra leve, pesada era um ninjutsu de nível A, consumia pouco chakra, e Takuhiro acreditava que era o ninjutsu mais adequado para ele. Assim que aprendeu esse jutsu, passou o dia todo pairando no ar, sem vontade de descer. Mesmo para suas atividades habituais no chão, o sujeito flutuava. Ishiro, naturalmente, não se opôs a isso. Era algo bom para um ninja. Se Ishiro tivesse se dedicado tanto ao jutsu da pedra leve, pesada depois de tantos anos, talvez já tivesse aprendido o jutsu da pedra super leve, pesada sozinho. O treinamento de Takuhiro, como sempre, não exigiu muita atenção de Ishiro. Ishiro não se importava nem um pouco com a forma como ele usava o jutsu da pedra leve, pesada para mudar suas táticas. Depois que Ishiro ensinou o método de treinamento do jutsu da rocha leve, pesada para Takuhiro, ele só precisou criar um clone da terra a cada dia para vigiá-lo, e não precisou fazer muito mais. Em seguida, a primeira pessoa que Ishiro guiou foi Yuran Kawazoi. O jutsu de selamento da garotinha era o mais compatível com o de Ishiro, e seu progresso também era o mais rápido entre os 6. O único problema era que ninjas proficientes em jutsu de selamento muitas vezes não eram bons em combate. Mas não importava, isso não era um grande problema para Yuran Kawazoi. Embora seu próprio poder de combate fosse terrível, quando ela cooperou com a liberação de papel de Kanako, o efeito foi surpreendentemente bom. Yuran, com talento e chakra insuficientes, agora conseguia lançar vários jutsus de selamento de nível B. Quanto aos jutsus de selamento de nível C, ela já havia aprendido quase tudo a que tinha acesso. Ishiro sentiu que se desconsiderasse a trapaça das memórias de sua vida passada, seu próprio progresso no jutsu de selamento provavelmente seria muito inferior ao de Yuran. Para este campo de treinamento, Ishiro planejou ensinar a Yuran um jutsu de selamento de nível A, o selo dos 5 elementos. Como o selo dos 5 elementos foi desenvolvido principalmente pelo próprio Ishiro, após se reportar à vila, Ishiro recebeu permissão para ensiná-lo ao seu discípulo. Para uma aluna de alto Ki como Yuran, ela não precisava que Ishiro se esforçasse muito em aprendizado teórico. Ishiro simplesmente explicou o processo de desenvolvimento deste jutsu de selamento de nível A e os vários problemas encontrados durante o processo de pesquisa, e então deixou a garotinha refletir sobre isso sozinha. Kanako, que estava no mesmo esquadrão 6 que Takuhiro e Yuran, era uma dor de cabeça ainda maior para Ishiro, e isso sem outro motivo além de Ishiro não ter ideia de como guiá-la. Todo o treinamento de Kanako era realizado de acordo com o manual que Konan havia escrito. No entanto, Kanako já havia aprendido tudo o que estava no manual ao longo do último ano. O próximo passo deveria ser pesquisar como desenvolver a liberação do papel em uma Kekkei Genkai. Para o velho Ishiro, isso teria sido fácil, bastaria levar Kanako em uma viagem à Terra dos Rios para aprender com Konan. Se Kanako conseguiria desenvolver a Kekkei Genkai com sucesso sob a orientação de Konan não era problema de Ishiro, ele apenas precisava cumprir seu dever como professor. Mas agora, Ishiro não tinha mais certeza se Konan ainda guiaria seu discípulo. Desde a morte de Jiraiya, a conexão entre Ishiro e os 3 membros da Akatsuki havia sido rompida. Ishiro não sabia qual era a atitude dos 3 membros da Akatsuki em relação a ele. Além disso, a guerra já havia começado, e Onoki não ousaria deixar Ishiro arriscar ir para a Terra dos Rios. Onoki era bastante cauteloso com a Akatsuki. À medida que o status de Wagakuri e do país da Terra no mundo ninja aumentava lentamente, o conflito ideológico entre Akatsuki e Wagakuri também aumentava gradualmente. A filosofia da Akatsuki era hostil a qualquer hegemonia do mundo ninja. A atual Iwagakuri, sob a liderança de Onoki, avançava constantemente em direção ao objetivo de se tornar a nova hegemonia do mundo ninja, e esse objetivo não parecia mais tão inatingível. Nesse momento, quando Onoki reconsiderou a filosofia da Akatsuki, quanto mais a observava, mais inaceitável a considerava. Se Konoha não estivesse ainda na vanguarda naquele momento, Onoki teria tentado lançar um ataque dissimulado à Akatsuki. Então Onoki era contra o desejo de Ishiro de ir ao país dos rios para ver o líder da Akatsuki. Desamparado, Ishiro só conseguiu escrever uma carta para Yaiko, Nagato e Konan com a atitude de vamos ver o que acontece. Na carta para Konan, Ishiro escreveu sobre o progresso recente do treinamento de Kanako e perguntou como treinar em seguida. As conquistas futuras de Kanako só podiam esperar pela resposta de Konan. Mas mesmo sem a resposta de Konan, a força de Kanako era bastante boa. Embora a liberação de papel de Kanako não fosse uma Kekkei Genkai, no máximo um jutsu secreto, considerando os métodos de ataque especiais da liberação de papel, o poder de combate de Kanako não era baixo, porque a liberação de papel tinha uma grande vantagem, podia ser preparada com antecedência. Usar papel para atacar com a liberação de papel era naturalmente liberação de papel, mas se ela usasse marcadores explosivos para atacar, seria nada menos que uma liberação de explosão como Kekkei Genkai. Se Kanako preparasse um grande número de selos explosivos com antecedência, seu poder de combate seria altíssimo. Vale ressaltar que mesmo indivíduos de nível Kage não eram imunes aos danos dos selos explosivos. Bem, indivíduos excêntricos como o quarto Raikage eram uma exceção. Alguém tão forte quanto o segundo Hokage também desenvolveu um jutsu proibido, como as marcas explosivas de multiplicação mútua, que era classificado como Rank S. E no nível Elite Jounin, entre os 7 espadachins da névoa, estava o espada explosiva Shibuki, que usava etiquetas explosivas como seu principal método de ataque. Isso mostrou o poder dos selos explosivos. E Kanako, em missões alguns dias antes, usou etiquetas explosivas em batalha. Várias missões perigosas
perigosas foram resolvidas por Kanako usando etiquetas explosivas. Então, embora a força atual de Kanako não fosse alta, seu potencial ainda era grande. A próxima era Imekisuda, do Esquadrão 3. A garotinha tinha uma personalidade vibrante e sua constituição física era muito superior à das outras duas, Kanako e Yuran. Portanto, o principal estilo de combate da garotinha ainda era o taijutsu. Claro, isso também se devia à sua pouca habilidade com ninjutsu. No entanto, ao longo do último ano, a garotinha progrediu no aprendizado de ninjutsu. Agora, ela conseguia usar ninjutsu de nível C com liberação de fogo. A única liberação de fogo de nível C que ela havia aprendido era a técnica da grande bola de fogo que Ishiro lhe ensinara. Capítulo 250. Entretanto, embora Imekisuda tivesse aprendido a técnica da grande bola de fogo, tanto a velocidade do selo de mão quanto o poder dele eram medíocres, e isso não aumentava significativamente sua força de combate. Felizmente, seu gato ninja, Fuka, havia progredido muito durante esse tempo. Após mais de um ano de treinamento, as diversas estatísticas de Fuka haviam melhorado. A quantidade de chakra do pequeno gato ninja também havia aumentado rapidamente, não sendo menor que a do genin mais fraco. Somado ao talento natural de um gato ninja para a velocidade, o poder de combate que ele demonstrava já era capaz de fornecer imensa ajuda a Imekisuda. Acontece que a quantidade de chakra de Fuka ainda não era suficiente para lançar uma liberação de vento de nível C. E mesmo que sua quantidade de chakra atingisse o requisito para uma liberação de vento de nível C, isso não significava que Fuka poderia lançá-la. A dificuldade para animais ninja aprenderem ninjutsu é muito alta. Por exemplo, a mãe de Fuka, Dango, agora era uma gata ninja especializada em taijutsu. Dango não conhecia um único ninjutsu até então. A partir de hoje, Ishiro ensinaria o controle de chakra de Fuka. Anteriormente, com Dango não havia muito que Ishiro pudesse fazer, mas o Ishiro atual conhecia o jutsu sábio. Após entrar no modo sábio, Ishiro conseguiu se comunicar muito bem com animais ninjas. Ishiro no modo sábio também atraiu mais facilmente a afinidade dos animais ninjas. Aproveitando essa vantagem, Ishiro formulou um plano de treinamento de controle de chakra para Fuka e o guiaria em treinamentos relacionados todos os dias. Quanto à sua mestra, Imekisuda, a direção do treinamento de Ishiro ainda era taijutsu. A constituição física da garotinha era relativamente boa, mas sua personalidade era despreocupada, inadequada para ninjutsu. Ishiro tinha apenas um requisito para seu ninjutsu: ser capaz de conjurar com proficiência a técnica da grande bola de fogo, para que pudesse se coordenar com Fuka e obter uma explosão de poder no futuro. Acontece que Ishiro não era habilidoso em taijutsu, então, ao guiar Imekisuda, Ishiro usava principalmente sparring, deixando a garotinha explorar por conta própria. O companheiro de equipe de Imekisuda, Kazumasa Yoshimura, era relativamente fácil para Ishiro guiar. A especialidade de Kazumasa eram os selos de mão. Ao longo dos anos, sob a orientação de Ishiro, ele já havia aumentado sua velocidade com os selos de mão. Atualmente, a velocidade de Kazumasa com selos de duas mãos atinge 4,5 selos por segundo. Mais importante ainda, através de treinamento especial, ele desenvolveu diversas formas de selos de mão que eram adequadas apenas para ele, incluindo selos de uma mão que Ishiro havia se esforçado muito para dominar naquela época. Embora a velocidade do selo de Kazumasa com uma mão ainda fosse muito lenta e basicamente impossível de ser usada em combate real, o impulso era muito bom. O caminho de Kazumasa era um que Ishiro já havia trilhado antes, um caminho bastante maduro, então seu progresso também era o mais óbvio. No entanto, limitado por sua quantidade insuficiente de chakra, a resistência de Kazumasa em combates com ninjutsu não era alta, mas seu poder explosivo já era muito bom. Com a vantagem de selos de mão rápidos, Kazumasa frequentemente conseguia derrotar oponentes do mesmo nível, mas os ninjutsus que Kazumasa conhecia até então eram apenas de nível C. A principal fraqueza, a falta de chakra, impedia que ele lançasse ninjutsus de nível B. Falando em selos de mão, depois que Ishiro atingiu o nível Kage, sua velocidade de selamento atingiu 6,5 selos por segundo. Só em termos de velocidade de selamento, provavelmente ninguém em todo o mundo ninja conseguiria superá-lo. No entanto, essa vantagem da velocidade do selo não foi bem utilizada por Ishiro, pois seu foco de treinamento não era aprimorar seu poder de combate. Ele se esforçava para elevar seu nível de vida. Quanto aos selos de uma mão, Ishiro não havia dedicado tempo algum à prática nesses anos. Agora, Ishiro só conseguia executar 3,5 selos de uma mão por segundo. E mesmo assim, ele só conseguia formar uma parte dos selos. Isso não poderia substituir todas as formas convencionais de selos. Sem tempo para desenvolver selos de mão, Ishiro depositou suas esperanças em Kazumasa Yoshimura. Depois que ele desenvolveu mais selos de uma mão e formas únicas de selos, Ishiro pôde simplesmente aprendê-los. Por fim, havia Katsumata. O talento de Katsumata para Genjutsu era realmente bom, mas, infelizmente, a ajuda que a vila podia oferecer era muito pequena. Embora ele tivesse aprendido todos os Genjutsus de nível C da vila e até mesmo alguns de nível B, seu poder de combate ainda era insuficiente. O motivo era nada menos que o fato de que pouquíssimos Genjutsus que ele conhecia podiam ser usados em combate real. Seu estilo de combate era monótono demais e facilmente combatido pelos oponentes. Então Katsumata era o mais fraco entre os 6 discípulos de Ishiro, mais fraco até que Yuran Kawazoi, que era especialista em jutsu de selamento. No entanto, assim como Yuran, Katsumata podia desempenhar um papel significativo na coordenação com companheiros em batalha. O genjutsu em que Katsumata se destacava agora era interferir nos 5 sentidos do oponente. Em uma luta em grupo, Katsumata pode mudar sutilmente a percepção do inimigo sobre o mundo exterior. Não subestime isso.
Imagine uma kunai voando em sua direção pela frente, mas você acha que ela está vindo de um lado para o outro. Você naturalmente balança sua lâmina para bloquear seu caminho de avanço. O resultado é que você não bloqueia nada. A questão é, ainda há tempo para remediar a situação? Como esse movimento foi eficaz, Katsumata dedicou muito esforço a ele. De mudanças em larga escala no início a pequenas e detalhadas mudanças posteriores, Katsumata o ajustou constantemente para torná-lo adequado ao combate. Os esquadrões 3 e 4 estavam sob o comando de Ishiro há mais de um ano. Como de costume, estavam prestes a fazer os exames Chunin. Entre os 6, Ishiro era o que mais se preocupava com Katsumata. Yuran Kawazoi era especialista em jutsu de selamento e não precisava ser promovido como um ninja comum. Mas Katsumata não podia. A vila não tinha um canal de promoção especial para ninjas de genjutsu. Então Ishiro teria que dedicar mais tempo a Katsumata. O foco do treinamento de Katsumata era dar-lhe alguma habilidade para lutar sozinho. O genjutsu que confunde os 5 sentidos era muito prático, mas era delicado demais e exigia toda a atenção de Katsumata. O que significava que ele não podia dispensar uma mão para ataques extras. O que Ishiro precisava fazer era cooperar com ele para encontrar uma maneira de atacar enquanto mantinha o genjutsu. Ishiro não tinha experiência nessa área. Ele havia enfrentado um problema semelhante em seus primeiros anos. Naquela época, o método que ele adotou foi esconder alguns mecanismos, como flechas de manga, em seu corpo. Mais tarde, a força de Ishiro cresceu rapidamente, e a ajuda do genjutsu tornou-se cada vez menor, então esse movimento não foi mais usado. Para ser franco, Ishiro não havia pensado em uma solução para o problema naquela época. A dificuldade de manter um genjutsu é altíssima. Deve haver muitas soluções em Konoha, porque seja o clã Uchiha ou Kurenai Yui, todos eram capazes de lançar genjutsu enquanto matavam pessoas. Mas infelizmente Iwagakure atualmente não tinha tais meios. Ishiro teve que gastar muito tempo discutindo e pesquisando com Katsumata. Na verdade, Iwagakure vinha conduzindo pesquisas nessa área há anos, especialmente depois de negociar vários genjutsus com Konoha, mas os resultados não foram os ideais. O principal motivo era o tempo curto demais. Ishiro foi verificar o progresso da pesquisa de genjutsu em Iwagakure, mas os esforços de pesquisa da vila em genjutsu eram muito menores do que na liberação de relâmpago. A base para P&D da liberação de relâmpago era muito boa, com um grande número de ninjutsu de nível A como referência. Além disso, havia aqui aquele talento especial que era muito dedicado à liberação de relâmpago, então a pesquisa foi muito rápida. Além disso, a liberação de relâmpagos era, afinal, um ninjutsu elemental. A dificuldade de pesquisa era muito menor do que a do genjutsu, e o apoio da vila à pesquisa e desenvolvimento da liberação de relâmpagos também excedia em muito do genjutsu. Onoki e os outros provavelmente achavam que dedicar muito tempo ao genjutsu não produziria muito e não era rentável. De qualquer forma, antes que a guerra eclodisse completamente, Onoki não permitiu que Ishiro deixasse a vila. Era uma boa oportunidade para se acalmar e planejar o futuro de seus 6 discípulos. No entanto, Ishiro havia simplificado demais Onoki. Em tempos de guerra como aquele, como Onoki poderia deixar Ishiro ocioso? Ishiro estava treinando com seus discípulos há pouco mais de 10 dias quando recebeu um aviso de Onoki. Onoki queria que ele presidisse os exames de seleção Chunin daquele ano. Esta seleção Chunin foi completamente diferente dos exames Chunin conjuntos de 2 anos atrás. Desta vez, o exame de seleção foi realizado internamente apenas por Iwagakure, semelhante aos exames Chunin que Kura presidiu pela primeira vez 4 anos atrás. Este também era para selecionar um grupo de genin excepcionais em preparação para a guerra, permitindo que eles fossem promovidos mais cedo. Assim como naquele ano, o limite para este exame de seleção Chunin seria relativamente baixo, e o formato seria muito simples, testes de combate puro. Esse tipo de seleção não exigia muito do examinador-chefe, não havia necessidade de se preocupar com o conteúdo do exame, mas havia certos requisitos para o olhar atento do examinador-chefe para talentos, já que a maioria dos selecionados desta vez seriam candidatos a líderes de esquadrão na iminente Quarta Guerra, então não podia ser encarada levianamente. Onoki ainda estava confiante em confiar o assunto a Ishiro. Embora Ishiro fosse preguiçoso, seu julgamento era bastante singular. Com Ishiro no comando, a seleção de ninjas excepcionais não seria um problema. Ishiro presidindo os exames Chunin não era uma boa notícia para seus discípulos. E Mekisuda e os outros sentiram uma pressão ainda maior. Eles entenderam que Ishiro não pegaria leve com eles. Não só não pegaria leve, como poderia até aumentar a dificuldade para eles. Isso deixou os poucos que já não tinham confiança em sua própria força ainda mais nervosos. Além de Takuhiro Uchiyama, os outros 5 aceleraram espontaneamente o ritmo de treinamento. Ninjas são especialistas em coletar informações. A notícia dos exames de seleção Chunin se espalhou rapidamente. É claro que todos também entenderam que esta era a resposta da vila à guerra iminente. Aqueles que receberam a notícia e acreditaram que tinham uma chance de serem promovidos começaram a se preparar para o exame Chunin. Como muitas pessoas já haviam observado a seleção 4 anos antes, todos estavam relativamente cientes do processo deste exame Chunin e estavam se preparando com objetivos específicos em mente. No entanto, desta vez não haveria tantos espectadores quanto 4 anos antes. Em tempos de guerra, poucas pessoas tinham tempo livre para se dedicar a assuntos que não estivessem tão intimamente relacionados aos seus próprios interesses. Ishiro acabou de encontrar um campo de treinamento maior na vila, montou uma pequena plataforma de observação e a questão do local foi considerada concluída. Mais de um mês depois, os genin, após uma rodada de treinamento intensivo, todos chegaram ao local do exame. Esse tipo de seleção preparada para a guerra tinha uma vantagem. Todos podiam participar dos exames Chunin individualmente.
Portanto, alguns genins que foram impedidos por outros membros de seu esquadrão nas seleções Chunin normais levaram isso muito a sério. A lista na mão de Ishiro mostrava que mais da metade dos ninjas participavam do exame sozinhos ou em duplas. Era uma minoria para um esquadrão completo de 3 homens se reunir. É claro que os 6 discípulos de Ishiro, os 3 discípulos de An, junto com os 3 discípulos de Shiko Tomoi, todos participaram como esquadrões completos de 3 homens. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.